Pessoal, acompanhe esse debate com o seguinte tema: elementos judaicos em igrejas evangélicas são símbolos proféticos ou judaização da fé? Nesse debate veremos o pastor Davi Vieira e o pastor Roberto Cruvinel debaterem junto com o rabino Miha Gamerman e com o pastor Yosef Akiva. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. Então vamos lá com as suas considerações, pastor Davi Vieira. Pastor Jonas, e também eu quero saudar o Miha, prazer em conhecê-lo, viu? Bom, como o tema já está no enunciado, eu acredito que nós precisamos primeiramente fazer um levantamento histórico do que seria judaização. A primeira vez que esta palavra aparece na Bíblia, ela aparece na carta aos Gálatas. E ela aparece no momento em que Pedro e Paulo estão tendo uma pequena discussão. Pedro estava comendo com gentios e quando chegou um grupo de judeus, Pedro se afastou e ficou com os judeus. Então Paulo perguntou a Pedro se ele queria obrigar que os gentios vivessem como judeus. Então, ali aparece pela primeira vez, e salvo engano, o pastor Roberto Cruvinel poderá explicar bem melhor do que eu por ser mestre em grego, nós temos uma rapax legômena no texto. Pela primeira vez aparece e única vez aparece. Logo, a judaização, historicamente falando, era um problema que Paulo combateu em pelo menos duas de suas cartas, na carta aos Gálatas e na carta aos Colossenses. E nestas duas cartas, a judaização era a tentativa de fazer com que os gentios passassem a viver como judeus, principalmente no que diz respeito a acréscimos à salvação, como a circuncisão, a guarda do sábado, as comidas, etc. e tais. Hoje, no nosso tempo, agora, a judaização ela é considerada o movimento que as igrejas estão aderindo de utilizar símbolos judaicos, festas judaicas, utilizar-se de instrumentos que não pertencem historicamente ao cristianismo protestante. Se estudarmos o protestantismo a fundo, desde o protestantismo iniciado na Alemanha, até o protestantismo da Holanda, etc., o histórico mesmo, nós vamos perceber que a igreja nunca teve adesão aos símbolos e às práticas judaicas. Houve uma separação e ficou entendido que igreja era uma coisa, judaísmo era outra coisa. Então, eu defenderei esta manhã que a judaização da igreja é um erro. Um erro? Olha Um só. erro. Dani, por favor. Bom, pastor falou que é um erro, mas a igreja primitiva manteve os elementos do judaísmo e rompeu, não sei se rompeu totalmente com eles, mas isso aí Ótimo. a gente vai ouvir vocês aí depois da Explicaremos mesa. historicamente quando foi Perfeito. que aconteceu o rompimento. Perfeito, pastor Roberto Cruvinel. Vamos lá, então. Vamos às suas considerações iniciais. Bom, o tema, ele gravita na prática das igrejas modernas. O que as igrejas modernas estão fazendo? É comum você chegar numa igreja moderna hoje e encontrar irmãos com elementos judaicos, com elementos da fé judaica, sem, na verdade, saber nem o que estão fazendo. O que significa, o que é. E a Bíblia diz, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nós cristãos, e aqui em que pese meu profundo amor pelos judeus, porque é assim que a Bíblia ensina, pela nação judaica, mas a Bíblia mostra a recainê de Ateque, o que é a nova aliança. E nós vivemos uma nova aliança. Nós vemos o texto de Romanos, porque o fim da lei é Cristo, é a justiça de todo o que crê. Nós vemos que, embora no Evangelho de João, capítulo 4, 22, o cristianismo, na verdade, nasce em meio ao judaísmo, aí dizendo a fé vem dos judeus, Gálatas 4,4 mostra que na plenitude dos tempos o Messias se manifesta e alcança todas as pessoas. O problema é efemerizar símbolos judaicos que, por vezes, as pessoas não têm noção do que significam. Eu até, Yosef, Mirra, obrigado. Me ajuda aí, irmãos, que eu já estou meio na idade, de vez em quando dá uma... Mirra, em que pese
a possibilidade de uso didático desses símbolos, porque eu já dei estudos baseados no Antigo Testamento. Eu li livros de Abraão de Almeida falando do tabernáculo. O tabernáculo, a igreja, é um livro considerado entre os pentecostais como algo de suma importância. Agora, eu uso isso didaticamente, não como símbolo mágico. Nós vimos hoje a pessoa dizendo, se eu tocar o shofar, eu vou atrair a presença de Deus. No cristianismo, isso é considerado uma aberração, uma heresia. No judaísmo também. No Salmo diz o quê? Que um coração quebrado e contrito, Deus não despreza. Está escrito lá. Então, se eu tocar o shofar para atrair a presença de Deus sem uma vida transformada, de nada vale. Ou tocar uma guitarra, ou tocar uma bateria, um piano. E eu tenho muita dificuldade, porque o brasileiro, aqui, senhor, já passou meu tempo, me deem 5 segundos. O brasileiro tem a tendência a essa mistificação. Se não por religiões afro-brasileiras, será pela visão judaica. E aí, eu digo que isso é extremamente deletério e pernicioso para o cristianismo. O cristianismo, em que pese ter sido considerado uma facção do judaísmo, na verdade, uma outra religião. Simples. Ok, pastor, mestre, como o senhor prefere? Tanto Só faz? Youssef já é suficiente. Então, Youssef, o senhor, Nosso amigo! amigo, Youssef Akiva, símbolos ou então a judaização? O que o senhor acha? Eu acho um equívoco elementos judaicos serem usados no cristianismo. Porque, na minha cabeça, ambas religiões são distintas. Ok. Certo? O pastor Cruvinel, com muita autoridade, citou aqui a palavra nova aliança. Eu costumo interpretar da seguinte forma: não uma nova aliança, mas uma outra aliança. Por quê? Porque a aliança que o Eterno fez com Israel, ela é vigente, ela é eterna, certo? Ela não foi substituída. Ok. Então, trata-se de dois povos e de duas expressões de relacionamento totalmente distintas. O que me chateia ver em igreja, e é justamente pegando o vácuo aqui do que o Davi disse, o modismo, porque há 50, 100 anos atrás isso não existia, talvez seja pela necessidade de preenchimento e a falta de conhecimento que os cristãos fazem isso, mas eles cometem um erro chamado no judaísmo de avodazará, que é uma palavra que qualifica um pecado parecido com de idolatria. Por exemplo, você vai em algumas igrejas e vê pastores ou pessoas com o talit. E o talit é um objeto sagrado do judaísmo, não do cristianismo. Mesmo porque existem parâmetros para a pessoa usar o talit. E essas pessoas, quando elas usam talit, elas não sabem quais são as regras para se usar aquele chale de oração. Elas não sabem, ao menos, o que está escrito ali naquela gola. Ali tem um abrahá. Existem princípios, 3.500, 4.000 anos, desde a instituição do talit, e essas pessoas não preenchem esses quesitos. Então, é um erro. Por exemplo, o toque do shofar também é um erro gravíssimo, porque existe parâmetros para que isso seja feito. Não se toca shofar a hora que quer, não é qualquer pessoa que pode tocar shofar, não é qualquer dia que se toca shofar. Então, pela falta de conhecimento, as pessoas usam isso com a falsa espiritualidade, sem efeito. O nome real que se dá para isso é sincretismo religioso. Isso é um sincretismo. Até usurpação cultural, até. Usurpação cultural, justamente, porque o próprio povo judeu, Mirata, que ele vai falar para você... Até não tem essa palavra. O próprio Mirá vai dizer aqui para vocês com muita propriedade, ele não transita entre cristãos, mas ele tem propriedade para dizer, porque ele é um judeu ortodoxo, ele vai dizer que isso é muito mal visto pela comunidade judaica. É um desrespeito, é uma afronta. Agora, posso falar só mais um pouquinho? Pode. Agora, a questão de encontrar em igrejas a bandeira de Israel, aí já é uma outra coisa no meu modo de ver. Ok.
Porque a bandeira de Israel representa o Estado judeu, e aí já não é judaísmo, aí já é sionismo, né? E o sionismo é uma coisa que, apesar de parecer muito com o judaísmo, é distinto, Ok. né? Então, eu acho que a bandeira seria, assim, um limite. Agora, o uso de shofar, de talit, de várias coisas que compete apenas à religião judaica, eu sou totalmente contra. Ok. Só para anotar esse negócio da bandeira de Israel, aí dá para dar um debate. Eu tô dentro dessa daí, viu? Verdade, vamos marcar um próximo tema aí. Sionismo. Um pastor. O sionismo. Agora, vamos ouvir aí o nosso amigo Mirra. Então, existe um perigo do sincretismo religioso ao mesclar práticas judaicas e o culto cristão, para vocês. Ele tá fácil demais, porque acho que todo mundo concordou aqui. Já começamos vendo o o debate. debate. Mas depois a gente coloca umas bombas no meio, aí vai vamos ver no apimenta. debate. Você arruma briga. Foi usada a palavra erro, que eu gostei, do tomar cuidado, sincretismo religioso. E eu gostei da palavra que você usou no final, que é um desrespeito. É um desrespeito. E eu permito, eu não tenho nenhuma intenção de afrontar cristãos e tudo tal, mas é um desrespeito. E eu vou mais além. Nós estamos a uma quadra do que eu considero um grande desrespeito, que é o Templo de Salomão. Para mim, não tenho nada contra o que criou e o que se prega lá, nada. Veja, é um desrespeito dizer que aquilo é o Templo de Salomão, como se a gente vai achar as pedras de Israel, Mas não é com as nunca. medidas lá do tabernáculo e bababá. E eu já fui visitar lá, eu fui e não está correto, muitas das coisas lá não estão corretas. Não tem Então, como estar, meu. Não tem. O primeiro que já não tá nem em Israel. Então eu vejo isso como um grande desrespeito, ainda mais imagina se eu vou criar uma sinagoga ortodoxa liberal, que também é uma igreja e mesquita neopentecostal adventista do sétimo dia. Vocês vão falar que isso é uma salada. É uma grande salada. O que você segue? Isso ou aquilo? Então assim, essa coisa de ficar colocando talit, kippah, no talit ainda tem a brachá, a bênção do talit. A brachá foi estipulada pelos sábios da Torá oral. São os mesmos sábios que não acreditam em Jesus. É uma realidade. A Torá oral não acredita em Jesus. E aí os caras colocam o talit com a brachá e o shofar. Ué, então vai fazer Brit Milá também. Vai jejuar no dia do Kippur também. Vai fazer o... Vai se circuncidar. Vai circuncidar. Brit Milá, Então, assim, O ou senhor faz ou não faz. circuncisão só em bebê, né? Em adulto ainda não. Faz também! Olha só. A coerência é muito importante, pessoal. A coerência, assim... Quer seguir o cristianismo? Siga o cristianismo. Mas como se vocês acreditam que é uma nova aliança, ok, nós não acreditamos. É uma outra aliança. O Yosef disse uma outra. Para mim, eu não acredito nessa aliança. Para mim, não é uma aliança. Para mim, esse livro não é canonizado. Veja, para mim é muito importante dizer para vocês por que o Tanakh ele é totalmente canonizado para os judeus e termina lá. Porque logo depois que termina a lei de Moisés, que foi dada, entregue em vida por Moisés, escrito em centenas de pedras, Josué recebe o bastão em vida também, em vida, na frente de todo o povo. E tudo que está escrito em Josué está congruente com o Tanakh. E a mesma coisa vai para os livros dos juízes. E depois para Samuel. Algum que sair milímetros da Torá de Moisés é heresia. Então, para nós, essa nova aliança, que já é muito bem colocado aqui pelo pastor Cruvinel, deixou bem claro que o Novo Testamento já refutou o Velho, porque chamou de Nova Aliança, não está canonizado. Não, refutar não disse isso. Não, mas... Essa palavra não saiu da minha boca. Mas tudo Pena bem. lembrar que chamar de nova aliança é primeiramente Acho uma que o debate construção- começou. Agora sim, eu precisava Não, porque, mesmo porque, Rabino, é o seguinte, nós respeitamos e amamos o Antigo Testamento, o Velho Testamento, a Torá, tudo. Amamos. Entendemos que tudo aponta para Cristo. Inclusive, vemos doutrinas que vocês nem creem que estão lá. Nós acreditamos. Agora, o texto claro, o Yosef fez uma interpretação, o texto claro diz exatamente isso. Recaine diatec, nova aliança. É uma visão do cristianismo. De um judeu chamado Saulo Tarso, que, inspirado por Deus, como nós cremos na Teopneustos, que é a inspiração, colocou. Eu entendo, obviamente, que para os senhores judeus, mas isso é uma heresia, mas é um tema do debate. Exato. Nós podemos discutir, inclusive, se as escrituras do Antigo Testamento são reveladas no Novo Testamento. À vontade, a hora que o senhor quiser.
A hora que o senhor Perfeito, quiser, vamos perfeito. fazer isso. Então, para nós Mas iniciarmos nesse- aqui... Mas deixa eu só, tá, colocando esse tema. A minha dificuldade, porque assim, como eu sou um crente mais antigo, não é? Nós usamos elementos do Antigo Testamento, a Arca da Aliança, e para Eu acho uma errado, visão, viu, Crovino? numa visão didática, Yosef, para ensino Mas simples. existem cultos Não colocando, voltados pra sim, isso. mas esses cultos é que eu refuto, que são heréticos. Por exemplo, eu posso colocar o desenho do tabernáculo para ensinar acerca sim, daquilo, o nesse que aquilo sentido representa. didático. Didaticamente. Sim. Por quê? Eu não posso negar a relação que o cristianismo tem com o judaísmo, com a doutrina judaica. Mas, É Virginel- óbvio. Porém, conforme está escrito aqui, é uma nova aliança. O fim da lei é Cristo. Você pega Atos capítulo 15, a partir do versículo 28, quando essa discussão veio à baila no Concílio de Jerusalém, nós vamos ver que está escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É nisso eu creio. Os judeus nunca vão crer. Mas, Cruvinel, essa relação que você se refere, ela já foi rompida desde o princípio. Foi rompida. Ela não existe. Foi rompida. Ela não existe. Ela foi rompida através dos costumes, das tradições, das formas, das expressões. O povo judeu tem uma responsabilidade, eles são guardiões da Torá, e essa guarda da Torá custou sangue de muita gente. Você ter hoje aí na sua Bíblia o que os cristãos chamam de Pentateuco, isso custou sangue de muita gente. Israel recebeu a Torá em um campo neutro, não foi em Eretz Israel. Foi na terra de Mishirai, no Egito. Em um campo neutro com duas responsabilidades. A primeira, ao receber a Torá, o povo judeu tem a responsabilidade de guardar e preservar ela. E a segunda, de transmitir a Torá para a humanidade. Na minha percepção, eu acho que o povo judeu foi perfeito na primeira missão e falhou na segunda. Por quê? Porque eles se apropriaram da Torá para eles e não permitiram, através de uma blindagem, que essa Torá chegasse aos gentios, por várias questões que não compete a gente dizer agora aqui. Fazendo isso, eu acredito que Deus precisava trazer essa Torá para a mão da humanidade. E o caminho, porque... Isso é o cumprimento da promessa feita em Abraão? Não, então, existe uma fala no judaísmo que diz assim, que tudo é para o nosso bem, certo? No meio de tudo o que aconteceu, de todas as tragédias, hoje o mundo tem acesso à Torá. E a Torá, o que é chamado de Antigo Testamento, que se a palavra de Deus é eterna, não existe, esse conceito de antigo e novo não existe, não cabe. Porque a palavra é eterna. Como É que uma se pode- continuidade, certo? como é que se pode pegar É só uma conotação designação. temporal para se colocar para algo eterno? Então, isso é um equívoco. Isso são construções, pastor Akiva, são construções teológicas. Mas nós Mas temos... é tem uma nexo continuidade. que eu tô falando. Vale muito a pena colocar em pé de igualdade. Assim como o Antigo Testamento custou sangue do querido povo judeu, o Novo Testamento, para chegar à mão das pessoas, Também custou sangue. Eu sei. Custou o sangue de milhares e milhares de Sim, mártires. O sim. Coliseu está aí para contar a história. Sim. Então, temos que olhar historicamente e historicamente... Mas observe que esse cristianismo do Coliseu é totalmente discrepante do cristianismo que se conhece hoje. Deixa eu colocar aqui uma Naquela colocação. época não existia cristianismo. Mas o próprio judaísmo é que assim, o Olha, debate não é depende, judaísmo. Eu depende, debati com depende. um rabino judeu. Historicamente, o cristianismo Esse veio a termo partir de cristianismo é do Cristo. terceiro século. Claro, existe o anacronismo... Pastor Davi, deixa eu só colocar que é justamente esse ponto aqui que eu quero fazer uma colocação. Vou trazer à baila aqui Romanos capítulo 11, versículo 17, 18, que diz assim: entretanto, se alguns romanos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses romanos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. A minha colocação é: a igreja de hoje, o cristianismo de hoje, ela prefere ter símbolos ou como é que eu posso dizer, procedimentos católicos ou judeus, visto que a igreja a qual Jesus funda ali,
era composta por judeus que praticavam também o judaísmo. Aí eu jogo para Mas vocês aqui. aí, existem, Mas isso- historicamente, os católicos também transferem ritos judaicos para o catolicismo. Sim, é justamente isso que eu estou falando. E Exatamente. hoje nós temos ainda Coloca o questões batismo católicas dentro do coloca o cristianismo. pé do batismo Se a gente, da se a gente for circuncisão. trabalhar nesse pensamento, a gente vai entender que judeus, no caso dos discípulos de Jesus, foram só os apóstolos. Quando o último apóstolo morreu, a era pós-apostólica já não tem mais nenhum judeu, certo? Eles já excluíram o povo judeu para essa nova ideia de religião desde o princípio, desde o ano 100. Se for estudar a história da igreja aí... temos Mas aqui aí é texto- questão mas- gentílica. Não, é aí quando se morre o último apóstolo com raízes judaicas, o que vem depois é o quê? É um domínio grego-romano. Sim. E aqui é que acontece o problema. Mas aí não é século III? Não. Aí é século I. Não, mas aí, antes século até, II. durante a... Século III é quando Constantino oficializa a religião. Sim. Então, há nesse período, Com um então, do propósito. século I ao século III, há uma não seria essa palavra Mas de não existia miscigenação. aquilo que- Havia um sincretismo já ali do existia, já judaísmo. Mas a com- discussão... Mas não existia o cânon do que é chamado de Ok, Novo ok. Testamento. Não sei, mas Era só Torá. no primeiro Mas o judaísmo século, estava o primeiro presente século também. que tinha, inclusive, era a Septuaginta, inclusive com problema de tradução. E era O usado... problema de tradução para o gentio, Para não o para o gentio. judeu. O Mas judeu pro não jude- precisa de Septuaginta. Mas o Ele tem um texto judeu... original. Mas olha, irmão, deixa eu só terminar meu pensamento. Inclusive, eu posso dar textos aqui que quando Jesus fala em hebraico, o povo entende, não entende porque entendia aramaico. Era o comum do primeiro século da época de Jesus. O hebraico só se falava na sinagoga. O que eu coloco aqui, você tem razão. A discussão começa antes mesmo da morte dos últimos apóstolos. Veja aí, Atos capítulo 15 que eu citei. Era a questão da expansão da igreja gentílica. Se não houvesse isso, depois do cerco de Jerusalém, o cristianismo ia cair no ostracismo. Porque o que acontece? A Mas ele dispersão. correu muitos perigos, com gnosticismo, com muitas Como coisas. assim? certo? Correu sim. Mas a questão é o seguinte: esses elementos judaicos, porque, veja bem, o rabino vai interpretar lá um texto do Novo Testamento, um texto que ele não crê. Ele tem até o direito de E o Novo interpretar Testamento é escrito numa daquilo... língua pagã. Não, sim, meu irmão, mas aquilo que verdade, numa língua universal. Uma língua universal, tá lá em Galatas Mas 4, pagano, interpreta deixa de ali. ser pagano. Ué, Língua universal, e português é o quê? universal. Se não Tá bom, o mas não português é deixa de pagão, ser Se você, a Bíblia é se você, pagã, a você, lei é analisa, pagã. você analisa o latim, o romanismo entende que ali tem alguma mística no latim. Não tem. Tanto que é a língua oficial da igreja. Eu Sagrado entendo. só existe Mas, gente, a gente está de Babel, transversando. Eu estou vamos ser- tentando terminar minha linha de raciocínio, irmãos. Me Mas vamos ajudem. lá, isso é debate, Não gente. Isso é Eu tô debate. tentando- O que acontece é o seguinte: hoje, segmentos expressivos da igreja cristã no Brasil usam elementos que não sabem o que significa. Sim, de E por acordo. causa disso, essa usurpação cultural, em que pese o que for, não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, Nada a eu não considero o judeu messiânico como cristão, Ninguém considera isso. porque ele não é nem judeu E nem cristão. e nem cristão. É uma seita. Não é? Então, o camarada é seita. judeu messiânico. Ele é o quê, cara? Qual que é? Ah, não, o camarada quer usar o talite. Então tá bom, vai lá e se circuncida. Muda o nome da igreja, faz outra coisa. Então, E para de acreditar em Por exemplo, Jesus como não, rabino. você vai Exato. pegar, vai pegar a mezuzá e vai vender o mesmo. Que é isso? Isso é um crime contra o cristianismo e contra o judaísmo. Eu sou contra o uso da bandeira de Israel, irmão. É, mas o que O que tem a ver? o Youssef aqui e o Rabino está dizendo olha- é que o seguinte, Tá bom. as questões do antigo, como foi tratado aqui Testamento, também não devem ser aplicadas dentro do cristianismo. É isso que vocês estão colocando, é isso mesmo? Exatamente. Totalmente Ponto, não distinto. tem debate. A Nem, questão nem, é nem que nós tabernáculo, pastor. entendemos- Nem tabernáculo, porque isso gera confusão. A pessoa chega lá e acha que está vendo verdadeiramente um tabernáculo, que quando possivelmente não está. E nem na sinagoga ortodoxa você vai ver tabernáculos. A gente evita criar essas formas. Mirra, Mas não existe, não existe Não Templo de Salomão no existe. Brasil. Por não que que tem. nós Estamos aqui usamos? de uma quadra do tempo de Não, mas é Salomão. o que o cara chama, o cara pode chamar de. O cara pode Não, chamar mas do que É quiser. proibido fazer uma réplica do Me templo. refiro que, quando você mencionou, que até mesmo nas suas aulas, bababá, coloca... Eu até entendo que é legal ensinar, É, mostrar óbvio. e tudo tal. Mas colocar esses elementos nas igrejas confunde. Mirra, Isso eu acho por muito que- complicado. Por que que nós E rouba a usamos identidade. isso? É. Por que que nós usamos isso?
No Novo Testamento, nós temos a carta aos Hebreus. O senhor deve conhecer muito bem. Boa. Sim. E na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 7 até o capítulo 11, o autor começa a utilizar-se de elementos do Antigo Testamento, tais como sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio arônico, o tabernáculo, e mostrar que estas coisas são sombras de Cristo. Então nós, por intermédio da sistematização da tipologia, apresentamos que cada um daqueles elementos passaram. E o significado deles foi concluído Somente na pessoa de Cristo. Muito bem, Então, por isso que apresentamos ilustrações. Entendi, pastor, mas você está me ajudando a pregar o que eu sempre preguei. Que o Novo Testamento refuta o Antigo. Em nenhum lugar do Velho Testamento você vai achar que existe uma analogia aos elementos do Beit Mikdash a figuras de Sim. homem, carne e osso. E de repente vem uma nova aliança que ela faz isso. Então isso só reforça o que eu há anos prego. O Novo Testamento é uma outra religião, é uma nova religião Tá bom. que É isso mesmo. refuta... Tá certo. Mas que É isso refuta- mesmo, é isso Mas mesmo. peraí, Mas deixa eu terminar. historicamente Que tá refuta certo. a antiga e que não deveriam usar a antiga. Não. Não usem ela. Irmão, Contradição, é uma uma contradição. contradição. Em Não que pese usem as suas convicções, convicção é aquilo que nos sustenta. Opinião nós sustentamos, convicções nos sustentam. Exato. As convicções do cristianismo estão calcadas naquilo que foi mostrado por sombra no Antigo Testamento. Qual é o maior tipo de Cristo? É José. Por que a Arca da Aliança representa Cristo? Representa a união hipostática de Cristo Mas ali. isso confunde Duas as pessoas. naturezas. Se o Mormon vir aqui e falar assim, eu vou trazer uma prova do Novo Testamento para as minhas ideologias, Pode você vai trazer, falar, a gente meu vai amigo, refutar. você vai refutar, e é o que eu fico fazendo há anos. Também Mas lá. você está me ajudando Querido a provar Mica, o que eu sempre provo. Nós podemos, posteriormente, debater qual é a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Por não ser tema, seria desgastante agora Certo. eu me propor a fazer toda a refutação possível. Mas existe uma continuidade explícita entre o Antigo e o Novo Testamento. E há promessas no Antigo Testamento de que chegaria o tempo em que Deus faria com o povo dele, uma nova aliança. Isto é dito no profeta Jeremias. Não, mas aquele negócio que Jeremias 31, Tá fora que a de gente já... contexto. Eu rebato os cristãos assim, porque não adianta estudar Jeremias 31. Tem que estudar Jeremias 1, 2, 3, 4. Óbvio. Entender todo o contexto de Jeremias. E ver que todas Tá as bom. vezes está escrito na Torá Brit Rishonim, Sheloai Okimo Brit Rishonim, que Deus fala, não foi? Vocês não estavam fazendo como o pacto inicial. Então eu já falo essas linguagens assim. O acordo como eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó, que eles me atenderam, foram verdadeiros servos de Deus. Então Deus fala, vou apertar de novo a mão de vocês, porque vocês largaram a minha mão. Não dá para vir disso depois e falar, olha, Jeremias, gente, viveu 600 anos antes que Jesus. Aí vem caras novos e fala, eu achei uma brita radachá lá no Velho Testamento, vamos colocar um livro, Novo Testamento, e cola, querido. cola, Como eu disse, cola Jeremias. Querido Esse debate Rabino, não vai em que pese, circular em que dentro pese, disso, é em que uma pena. pese essa ironia, em que pese a ironia que o senhor apresenta Sim, aqui, que nós exatamente. respeitamos, isso não desqualifica a academicidade das pessoas que também estudam, mesmo que não sejam Não, eu judeus. não estou desqualificando. Entendeu? Porque a isso, sabe academia o que, de que é vocês. isso? Isso é um argumento ad hominem que o senhor está usando. Então, peraí, vamos pegar o texto. Eu não sou versado em hebraico. Humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Mas eu entendo do grego. O grego é minha área. Certo. Então, eu estou ouvindo o senhor, entendi, mas o senhor está fazendo uma defesa dogmática. O senhor discorda que existem profecias no Antigo... Já mudamos o debate, mas não tem problema. Faz No parte. Antigo Testamento que falam do Messias, Não. sim ou não? O senhor Não. discorda? Não. Existem profecias que falam do para Messias. nós cristãos, o Messias já veio e está entre nós. O que eu Pronto. discordo é que o Velho fez Testamento carne. faça qualquer menção a Jesus. Mas E eu- o senhor não, discorda peraí, que o Antigo e- Testamento... Só uma pergunta. O senhor discorda, e aqui eu estou fazendo a dialética. Estou fazendo a dialética com o senhor. O senhor discorda que o Antigo Testamento é calcado em alianças? Claro. O senhor discorda? Não. Eu sou Antigo É calcado? Testamento, Pois o Novo concordo. Testamento também é. Não tem Pronto. problema. A única coisa que eu vou discutir com você... Youssef, Deixa eu Pastor, falar Você a única entendeu coisa do que eu vou debate? discutir com você é fica com o novo. Pera. Larga Tá o velho, bem. larga o velho, deixa a gente com o velho. Bruno Tá tudo Não, bem. nós chamamos vocês de O que antigo. acontece aqui... Ele está é uma chamando de questão- velho, tá? É uma questão de É ele que tá trânsito. chamando, tá? É uma questão de trânsito. Ele não transita
no Novo Testamento e você não transita no judaísmo. Então, é difícil... Eu não transito no judaísmo, eu transito deixa no eu texto bíblico. Sim, só sim, colocar amigo. uma coisa. Vamos lá, amigo. Vamos lá. A pessoa, o personagem Machia, ele não tem no judaísmo a importância que ele tem no cristianismo. Fato. Certo? Fato. O cristianismo é baseado em cima do personagem Machia. O judaísmo, ele é um personagem. O judaísmo é baseado em cima de É Torá. importante, Em mas cima tem de tudo o Torá. resto, né? Sim. Nós chamamos isso de Base- honestidade Isso, intelectualista. Pronto. Baseado em cima de Torá. Tanto porque as próprias escrituras vai citar vários tipos de Machia. Moshe foi um Machia, Ciro foi. certo? Ciro foi um Machia. Então existem vários Machias. Mas aí é polissemia Na minha- lexical, certo? Da minha Concorda? percepção, e São você vai ungidos para concordar... trabalhos específicos. Você vai concordar, na minha percepção, uma coisa. Yeshua, Jesus, não é o Machia de Israel. Definitivamente. Porque ele não preenche os quesitos da Torá. Mas ele é um Machia dos gentios. Certo? Partindo E disso nós que eu tô acreditamos falando... que quando ele voltar até Israel, há Pera, de se mas aí dobrar. eu- Mas tá aí- bom. Aí é uma Segue. outra Convicção, coisa. vamos É lá. uma outra coisa. Agora, o que a gente tem que entender é que Deus, ele não é nem judeu, ele não é cristão, ele não é muçulmano. Concordo. E nenhuma das religiões é portentora, detentora, desculpa, da deidade. Deus é inexprimível. Verdade. Concordamos nisso? É supra-racional. Concordamos. Agora, eu vejo o judaísmo como uma expressão de relacionamento, com um nível de relacionamento. Eu vejo o cristianismo com outro nível de relacionamento, mesmo porque os góis são impossíveis de cumprir Torá, não vão cumprir. Então é um outro Mas tipo de o relacionamento. judeu cumpre a E Torá? aqui, Cumpre. cumpre. E outra O coisa. ortodoxo cumpre. Não, eu acho que de um modo geral, né? Sem Pode errar. cumprir da forma ortodoxa, mas outros também Cumpre. cumprem. Olha aqui, e uma terceira colocação, Davi. Deus também tem, os muçulmanos, por exemplo, também tem a sua expressão de relacionamento. Eu acho que o amadurecimento é você saber lidar. Não vou dizer que você está universalista, mas tudo bem. Não tô universalista. Eu tô botando simplesmente... ficando não amigo, tô, pô. Eu simplesmente tô colocando Deus dentro de uma caixinha de sapato. Verdade. Dizer, não, Deus é da minha religião. Youssef, então deixa eu Concordo. fazer uma provocação aqui ao senhor e ao Rabino aqui. Rabino, se o senhor acreditasse, uma suposição aqui, no Messias, como seria a explicação da transição do culto no templo para adoração em espírito e em verdade, tanto para o Youssef quanto para o senhor? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. perdi se também a você- pergunta. Eu acho que não ficou clara. João, vamos pegar aqui Você João. tá falando aqui. da imateridade. Isso, você, o texto de João Ele 4... tá querendo dizer o seguinte, com o Machia, será que existe a necessidade do povo judeu ter a materialidade da expressão da religião, Sim. do culto, ou não vai mais precisar da expressão? Claro que sim, se você olhar todas as profecias de Ezequiel, o próprio Mashiach também vai trazer oferendas para Deus. Todas as leis Sim. vão continuar, porque... Bem também que dá. E por Exato, isso a porque- busca pela construção do templo ou não? Com Sim, certeza. sim. É o que nós estamos esperando, a vinda deste Mashiach, que vai atender todas as profecias, vai reconstruir o Beit HaMikdash e nós vamos continuar fazendo as mitzvot. Vai E- ser uma e- outra era, óbvio. E para o senhor, no caso, o pastor Youssef, como se trata essa transição do templo para o espírito em verdade, o templo pessoa, carne? Eu acho o seguinte, a materialidade ela nunca vai deixar de existir. A espiritualidade, a materialidade... Fica aberto aqui para vocês também, tá, ela pastor é Jubilão? exatamente como nós Eu somos, espero. matéria e espírito, certo? Então, eu acho que a materialidade, os elementos, eles são uma expressão do mundo físico refletindo o mundo espiritual. Mesmo porque não haverá isso. Olha só, o monoteísmo, ele é uma religião que ele foi se aprimorando. O monoteísmo de Abraão não é o mesmo de Moisés. Porque o monoteísmo de Abraão não tinha referência. Sacrifica lá naquela montanha, vai ali. Quando Hashem dá a Torá para Moisés, ele deixa mais apurado, mais fino o Diluído. relacionamento e agora com referência. Sim. Agora já não pode mais sacrificar em qualquer lugar, vai ter que ser aqui, ó. Isso No Mishkan. que você está Vai ter que falando, ser muita aqui no coisa Beit nem entende, HaMikdash. muita gente nem entende. É uma A, evolução. a revelação progressiva. Progressivo. Só concluindo, quando o Beit HaMikdash é destruído pelos babilônicos, os judeus,
eles, através de Hashem, eles criaram uma outra forma de expressão, porque é aí que surge o rabinismo, as sinagogas, os escribas, os fariseus, o hasidismo, e aí vai surgindo uma outra expressão. Quando Jesus vem ao mundo no século I, veja, existe o templo, que é um nível de relacionamento sacerdotal, muito mais apurado, muito mais rígido, muito mais afinado, mas também existe o judaísmo rabínico, que é o que até hoje manteve o povo de Israel existente. Se não fosse isso, não existiria. Aplausos para isso. Só comentando essa questão, para nós cristãos, e aí nós já mudamos completamente. Eu gostaria, inclusive, de entrar na questão da simonia, com relação aos... Se o senhor depois me permitir só concluir, depois eu... Eu permito agora. Permite? Opa! Então, muito bem. Aqui o grande... cristianismo... A educação e caldo de galinha também não faz mal. Manda aí, meu amigo. O cristianismo não é a religião de Jesus. É a religião sobre Jesus. Jesus nunca praticou o cristianismo. Aliás, a própria Jesus praticava designação... o judaísmo. Em Antioquia que foi colocada essa questão de uma forma jocosa, chamando o pessoal de cristão. Não, mas tudo bem, caminho, cristão, nova seita. É o povo do caminho. Muito bem, ótimo. O povo do caminho. O Jesus do Novo Testamento, o Jesus da Bíblia, o Jesus histórico de hoje está totalmente fora de contexto. Então, a questão da suficiência de Jesus Cristo, Romanos 10, Gálatas 3. Ele nunca praticou a nossa diferença, e aqui é o seguinte, nós aguardamos isso tudo... também não invalida o cristianismo, pelo fato dele não Mas ter. já havia, pastor Youssef, em Jesus... Espera, não tem problema, manda. Fica à vontade, Davi. Se estivéssemos na Assembleia de Deus, ele pediria uma parte, eu daria, você também, mas vamos lá. Já havia em Jesus a consciência de que aquele movimento iniciado por ele, e chamaremos apenas de movimento numa questão genérica, pois não havia de fato, né? Dizer que ali já havia o cristianismo é um anacronismo muito grande. A gente não vai cometer esse erro. Ele não teve essa intenção. Já havia nele esta intenção, deste movimento ser espalhado para todas as nações. Coloca aqui anacrônico, o pessoal entender. O que é anacronismo? É quando você utiliza-se de um termo contemporâneo para explicar um acontecimento do passado. Isso é um anacronismo, né? Dizer que Moisés teve uma conexão Bluetooth com Deus, é um anacronismo. Nem essa consciência existia. Nem essa. A consciência em Jesus já era que aquele movimento ia se espalhar. A gente vê isso, por exemplo, em Mateus 28, Atos capítulo 1, versículo 8. Ele já sabia que aquele movimento ia crescer. E é no apóstolo Paulo, em Gálatas, que Paulo diz o seguinte, que a lei serviu como um aio, um tutor, que levou as pessoas até ele, exatamente. Até Cristo. Então, para nós, o cumprimento da lei, nós cumprimos a lei em Cristo. Pastor Davi, mas aí até esse agora cumprimento, vou passar, mas aí o senhor complementa que meu Deus do céu. Dentro desse cumprimento. Eu já tenho a parte dobrada aqui. Dentro desse cumprimento, os símbolos caem ou continuam, pastor Cruvinão? Caem. Totalmente. Obviamente que caem. Porque é o seguinte, eu preciso do templo para adorar a Deus? Não. Jesus disse em Mateus 28 que estaria comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Em Hebreus ele disse, eu não te deixo nem te desamparo. Mas eu também não preciso. Posso rezar na sinagoga, eu também não preciso do templo. Eu te dou a parte se você pedir. O quê? Se você pedir, eu te dou uma parte, te dou. Já deu a parte aos dois, ou ao senhor também. Vai, continua. Porque me ticamos na linha de raciocínio. Veja, o texto, a diferença da nova aliança é essa. Eu não preciso de um monte, nem de um templo. A nova aliança, o Rabino já concordou comigo, e eu não quero colocar palavras na boca dele, porque ele concordou aqui, que o Antigo Testamento, a Torá, etc., é um conceito de alianças. O Novo Testamento também. E é a aliança por excelência. A nova aliança é a aliança por excelência. Ei, look at me please now, vem cá comigo. Você que está me assistindo aqui, me ouvindo aqui, Jesus Cristo pode estar com você todos os dias. Você não precisa, como determinada religião, virar para Meca para orar. Você não precisa ir a um templo. Jesus está conosco. Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso que eu acho uma aberração uma igreja evangélica, entre aspas, apresentar símbolos judaicos, porque quem é
cristão não precisa da vista. Hebreus 11:1. Não é? A fé é o firme fundamento daquilo. A palavra grega hipóstasis, que é substância. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e convicção daquilo que se espera. Por vezes, existem ministros mal intencionados querendo se locupletar do rebanho para vender certas coisas. Não dá mais para vender água. Tá esgotado esse negócio de vender água. Não dá mais para vender lenço. Uma coisa nova. Vamos vender uma coisa nova. Vamos pegar o quê? óleo de Aquilo Israel. que o povo ama. Quem o povo ama? O povo cristão ama Israel. Ama. O povo ama Israel. Posso até brigar com o rabino aqui, mas no embate eu vou defender Israel. Porque a Bíblia me ensina a fazer assim. Agora, se Israel estiver errado também, eu vou dizer, tá errado, mas vou defender o povo de Israel. Mas, reverendo Cruvinel, sabe O de senhor onde... entendeu a visão Isso é da simples. nova Aí, ó, aliança? você tá até na presbiteriana já, ó, reverendo. Essa questão... Porque na América, reverendos são os detentores daqueles que têm nível superior. Mas entendeu? essa questão da nova aliança, você precisa me responder um versículo claro no Velho Testamento. Você pode abrir E depois o senhor vai ter que me responder uma coisa Eu também. respondo, vamos lá, 13:1. Não usa Deuteronômio, porque Deuteronômio é pagão. Fala não. É, porque Deuteronômio... Fala Devarim. Deuteronômio... Já fala qual paraxá tá pra ele. Devarim, Yud Gimel, Aleph. Ah, mas Eu aí vou agora ler você vai ter que traduzir. Na língua original, não nessas que são Agora vai lá. nas sabotadas violadas. Sabotada! Oh, meu Deus. Professor de grego. Lamento toda. Eu digo mais. Mesmo os judeus, quando eles traduzem a Torá, sendo judeu, E traduziu. eles já não estão mais no 100%. Ó, mas aqui eu eu tô no faço 100% aqui. Vai lá, Deuteronômio, faço vai, um comentário aqui do professor Luiz Saião, dizendo que a maior parte das traduções são de cristãos com relação à língua judaica, né? Sim. E nenhuma tá certa. Nenhuma. E qual tá certa? É o hebraico. Só. Não, do hebraico, eu tô falando Olha, justamente do hebraico. Então, assim, esses que têm procedência, esses que seguem a As linha maiores da Torá universidades oral, do mundo hoje são cristãos que fizeram trabalhos teológicos. não, a gente não, eu não desmereço isso, eu tô dizendo que 100% a Bíblia deles não tá. A Ok. única forma de estar 100% são esses que traduziram a Bíblia e pelo intermédio da Torá oral que é passada de pai para filho desde Moisés. Não adianta, são os únicos que sabem entender a Torá do começo ao fim. Porque se você, Pois é o se povo você escolhido, supra-especial, Não. e que o Espírito de Deus não pode agir nos gentios. Não, aí é que é o erro. Sendo sarcasmo. Não, peraí. Aí Deixa esse eu é o erro. apaziguar. Deixa eu Aí esse é o apaziguar. erro. Essa conotação não é apenas do povo judeu. Eu fui Deixa eu bastante... falar, Os pastor. cristãos também se dizem ser o portentor e os muçulmanos também dizem. Não, mas a questão é o seguinte, Todo mundo irmão. quer vender o seu peixe. Mas, irmão, entender, Esse por exemplo... problema- Olha, entender- mas tem uma diferença entre eu e você. Por que eu posso estudar contigo? Eu Pro posso cristão, estudar? fala se eu tô errado. Pro cristão, quem não acredita em Jesus vai pro inferno. Vai pro inferno. Para o judeu, se você não quer acreditar na Torá, você não vai pro inferno. Você só tem que fazer as 7 leis noéticas, que são leis universais. Pois de é. lógica, que se você não fazer isso, você tá mais pra um Por animal. isso que cristianismo não é Você tá mais judaísmo. pra um animal do Peraí. que pra um ser humano. Ô, ser humano, Agora amiga. sim, se eu não acredito em Jesus, Vocês eu estão vou pro ouvindo, inferno. né? Vocês estão... Eu tô dando texto bíblico ao Eu Rabino, ia e o falar Rabino do tá fazendo comparações Não, mas, e pastor, ilações eu estranhas. ia te dar um versículo, você tem que me responder. Deus diz Se eu souber, irmão. 13:1. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרון לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. Tudo que eu estou te mandando aqui, nessa Deuteronômio? lei, Deuteronômio 13:1. 13? 13:1. Tudo que eu estou te mandando aqui, nesse documento, você vai cumprir. Não acrescente nada, não diminua nada. De repente, vem indivíduos e fala, tem uma nova aliança. Mas Deuteronômio diz, não aumenta nada. Pois é, querido, Como mas você não é quer? 13:1 não, hein? Não, peraí. Isso daí é 13:1. em relação à Tem Torá. vários lugares. 13:1 aqui, ó. Peraí, 4:2 querido. também. Deuteronômio 13:1. 4:2 Quando o também. profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal ou prodígio, é isso? Eu Não. acho que não é 13:1. Não, abre então 4:2. Ah, não, tá bom. Vamos lá, Rabino. 4:2. 4:2. Vamos lá, porque aí agora vai acertar. Vamos lá. Não acrescente em nada do que eu estou te 4:2. falando. Nada acrescentareis a palavra, que na verdade é vertido lá no Apocalipse, tá? Sim. É vertido no Apocalipse. Não, O mas Apocalipse são também duas diz isso. constituições, Mas, querido, eu tô tentando responder. Ele Deixa tá eu responder, ele tá debatendo perguntou. uma constituinte, você tá colocando em uma outra, que ele Ué. não aceita. Eu acho que quando se Ué. colocar um texto, tem que ser debatido Não, dentro dele. querido irmão. O Eterno tá falando aí que não Querido pode irmão. mudar a Torá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela A Torá. para que guardeis. Bom, a Torá fala do Messias?
Sim. Fala, pronto, cumpriu em Jesus. E aí, lá em Apocalipse, Sempre- a palavra E aí, levantar. e olha o que sai de Jesus. Quem não faz Torá. Isso que eu quero dizer pra você. Tá bom, eu Então, entendi. cumpriu em Jesus. E quem segue Eu Jesus entendi, não tem que fazer irmão, Torá. irmão. Pronto, isso aqui é heresia. Rabino, sempre que o senhor, no Antigo Testamento... No lê grito um não dá, texto- vamos dar boa. Não é, No pô, grito. eu só, já me, Ó, o povo me conhece. Pessoal, já. ei, peraí Já aqui. de cara. Irmãos, Vai cantar pra nós no final. irmãos, Vai cantar pra nós no final. Temperamento sanguíneo O aqui Mirra é não pentecostal. vai. Vamos no entendimento do texto. Rabino, sempre que o senhor lê no Antigo Testamento um texto, nós iremos interpretá-lo apontando para Cristo no Novo. Sempre. Isto Mas- é... Invariavelmente. Então, Não vai como mudar. você se sentiria? Como você se sentiria se eu pegar o Novo Testamento e falar tudo que tá no Novo Testamento é Maomé? Ué, Você teria problema seu. argumentos... Você teria Você ia argumentos... falar, não, desculpa. Quase Desculpa. foi. Aliás, tem um texto no Novo Testamento que Jesus diz, quando ele vai morrer, e quando eu ir embora, vai vir um outro, ele fala assim, vai vir um outro... João que... 14,16. Muito eu bem. posso te explicar Então esse é texto dentro do Maomé, contexto. é Maomé. Não. Não é. A palavra grega lá, hebraica com o senhor. O Grega outro, comigo. o A palavra outro, grega ali Alon. é a Não, lós. eu digo, o grego é com você, o hebraico é comigo. Tá a Torá bom. tá aqui. Mas você Não tem citou como- João. Mas não tem João é como- escrito em grego, querido. E a Torá é escrito em hebraico, não Tá tem como bom. enfiar Jesus aqui. Tá bom, se quiser eu trago os 10 Não tem professores de como hebraico aqui enfiar pra te Jesus. ajudar. Uma É isso que eu pergunta, quero. então, aqui, Você ó. falou que O agora, texto- grego Não, é comigo, queridos. hebraico é comigo, Irmão, não o tem senhor Jesus crê, na Torá, o senhor não crê na Irmão, doutrina da sabe o que tá Trindade. O acontecendo? texto fala sobre isso. Deixa eu te falar. O que tá Ele querendo, citou o que e tá não quis acontecendo responder. Aqui é a discrepância está um entrando na jurisdição do outro. Não, ele falou de João. João é Não, minha. E Torá é minha. Se você, Então como você fala que tem Jesus na Torá? Peraí. Tem o Se Messias você- na Torá, não tem? Bruvinel, Tem, não é Jesus. Você que falou se que você é. entrar, se você entrar na Torá, Olha você só. vai ser mastigado. Olha, você sai de cima Se do ele Bruno. entrar no Ele Novo vai ser Testamento, ele vai ser Olha só, mastigado. vamos falar de Mas profecias. ele citou. Ó, deixa eu voltar justamente aqui que eu quero. Pastor, Voltar. se- Ezequiel, eu tô pela procurando, ordem aqui, ó. Eu Pela queria. ordem, pela- Só, peraí, eu só Se queria. entrar um burrinho aqui, e eu pegar e vou falar assim, opa, traz o burrinho aqui que eu vou sentar nele. Pra se concretizar o que tá em Zacarias. Pronto, eu sou um profeta. Peraí, deixa Isso eu... é profecia? Mas isso aí Rabino, tá parecendo mais stand-up. Mais uma Pastor vez, Cuvinel, mais aqui, uma ó. Stand-up tá parecendo que é Ezequiel- teologia. Ué, se eu tô vendo um burrinho, e eu falo assim, Aqui, senhoras ó. e senhores, tragam um burrinho, eu vou sentar pra se concretizar o que tá em Zacarias. Uau, se concretizou em Jesus, Zacarias. Deixa eu fazer uma pergunta pro Mas senhor. aí só tá sendo Vamos leviano ouvir. nessa Para com além, todo para além respeito. do sarcasmo, ouvir. Aqui, Além da leviandade. Pastor Davi, Pastor Cruvinel, joga pra mim aqui. Profecias messiânicas. O senhor chegou a falar no começo aqui a questão de carne e osso, que não vê na Torá algo num cumprimento de carne e osso. Como Deus. Isso. Como o senhor vê a interpretação de Ezequiel 40 com relação aos sacrifícios futuros e diante da obra de Jesus Cristo aí do Novo Testamento e a questão de Gênesis 3, que fala ali do nascimento? Do nascimento do ser humano? Isso, não, da semente. Chama de protogênese. Da semente Gênesis o quê? Ser 3. sim, 3:15. Nasceria um filho de mulher, tal. certo. O que o senhor, como o senhor vê isso? Eu Interpreta. vejo que Deus colocou na... Aqui é corroborado com Ezequiel 40, Mas 48. veja bem, vamos colocar Ezequiel, Gênesis e Jesus. Deus deu para o homem a oportunidade de proliferar por intermédio de homem e mulher. E Deus deixa muito claro, homem é homem, Deus é Deus. Ele fala isso. Eu tô falando da diferença das duas sementes. A descendência da serpente, uma semente. E a descendência da mulher que cumpriria a profecia. É isso que eu tô falando de Gênesis 3,15. Descendência da serpente. 3,15, pode abrir aí, Não, Gênesis descendência 3,15. da serpente. Tá no texto, pode ler. Da serpente? Lê aí. Lê aí, tá no o texto. que, assim, que a serpente, todos os castigos que a serpente Usa vai o pronome não, demonstrativo. cortar. É que, na Pode ler. verdade, aí tem que ver no hebraico, porque aí usa o pronome Gênesis demonstrativo. 3,15. Vê se tem isso aí. Vamos lá. E eu colocarei ódio entre você e a mulher. Entre a descendência sua e a descendência E da tá mulher. falando com quem? Com a serpente. Certo. Então, Ó, há entre- uma, aqui, uma ó. e outra. Aqui tem a tua Uma semente e descendência. outra Ó, semente. E a o que tua isso mostra? descendência. Não, o que eu tô querendo dizer, como o senhor interpreta isso? Rabino, Nós, eu não cristãos, enxergo assim, interpretamos que aqui tá falando de Jesus, Então, mas- que nasceria um. E Então, como que o senhor interpreta isso aqui? É. Que Deus está castigando a cobra por ter assediado a mulher. Mas não há, na sua visão, não há diferença de natureza? Tá bom. isso Claro, aqui. claro que tem Não, é diferença porque de a natureza. pergunta que ele está dizendo é que ele usa dois pronomes.
né? E aí vem aí. Veivashit. Aí ele diz, a tua descendência... Certo, Ben Zarahá. E o seu descendente. Então, são duas descendências Ben diferentes. Zarahá, a sua descendência. O que- Ele tá falando pra cobra, o Ben Zará, e a descendência dela. Eu vou colocar uma disputa entre vocês, um ódio entre Mas vocês. não é a humana e aqui nós consideramos um proto-evangelho, apontando para o Messias. Gente, eu tô lendo na Bíblia original. Esse é o grande problema de se ler negócio. Não, mas tá isso. E porque- Você tá lendo Bíblia, não te lê Não, mas negócio. isso que Eu tô lendo não contrato, é Bíblia, cara. É isso que eu tô falando. Isso que eu Tá não levem a mal. Que negócio, você tá lendo negócio? Rabino, mais uma vez. Olha só. A cobra. Qual foi a história lá pra. isolada. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo não estão entendendo. Agora eu já tô entendendo onde eles querem chegar. A cobra assediou a mulher. A cobra. A cobra. Tá bom. Agora, vocês acham que a cobra é o espírito, o demônio e tudo tal. Não tá escrito isso. Rabino, Isso é uma interpretação de vocês. desculpa. A interpretação simples é: a cobra assediou a mulher, que fez ela pecar e levar o marido dela a um pecado. Então Deus castigou a cobra, a mulher e depois o homem. E agora Deus está chegando para a cobra, dizendo assim: Veivashit, eu vou colocar entre vocês um ódio. Entre vocês quem? Entre a raça Da cobra? da cobra E o animal. E o animal. Então, quer dizer, toda vez que a cobra aparece perto do ser humano, ele está odiando especificamente. É isso? Porque Porque você ela está... Você tá, Não, eu não estou te debochando de você. Porque você não. disse, é literal e a leitura é mais simples. É isso? Olha, esse texto... Porque quando você interpreta um ele texto... não pode ser interpretado literalmente. Exatamente. Quando você interpreta um texto... Não é serpente. Não é literal. não é- Ou você pode ter literal, simbólico ou figurado. É hermenêutica. A Torá Então, também chato. tem pardês. A Torá tem pardês, é óbvio. Eu não vou sim, discutir com você. isso. Então, Mas tá bom. não dá É o pra fugir do pardes. pshat que teve uma serpente. É isso. E que Deus falou pra essa Tá bom, serpente: mas olha só, o que significa? você e homem vão ter uma certa disputa. Se o homem pisar na cobra, vai levar uma picada. Se a cobra se antecipa, se o homem se antecipar, vai cortar a cabeça da cobra e vai conseguir eliminar a cobra. Entendeu? Rabino, acontece? E nós Esse podemos é o agora da chá. nossa versão? Por favor. Agora a versão cristã. Vamos lá. Deixa eu apresentar para a senhora a versão cristã desse texto. Em primeiro lugar, nós acreditamos que a serpente aí existe algum tipo de influência diabólica nela, pelo texto de Apocalipse capítulo 12. 2. Nós acreditamos que a semente da mulher é uma profecia, é um proto-evangelho sobre Jesus. Porque o apóstolo Paulo, rabino, não vou chamar Paulo de rabino porque ele não era, mas o apóstolo Paulo disse que o Deus de paz esmagaria debaixo dos nossos pés a cabeça do diabo. Então nós consideramos a serpente como o diabo. E não é uma consideração nossa, é uma consideração de um judeu. Foi um judeu quem disse que a serpente era o diabo. Um judeu Apocalipse desviado. capítulo 12. Um judeu desviado. Então, Estas são as suas palavras. Então, mas agora eu também tenho o direito de chegar em João e falar o outro que vai vir, que é o que Jesus falou, esse é o Maomé. Mas Eu tenho esse direito. observa que nós falamos Cristãos que estão nos assistindo, Jesus aprovou Maomé. Tá lá em João. Deixa eu só Jesus comentar. Deixa eu aprovou. complementar aqui uma coisa. É minha interpretação. Permita aqui. Senhores, nós, cristãos, respeitamos as escrituras judaicas. O rabino parece que não respeita as nossas. Não é verdade. Que fala com extremo deboche. Não tô E não debochando. Eu só tô é dizendo um o seguinte. equívoco. Porque, veja bem, ele coloca os textos, nós admitimos os textos que ele coloca, lemos os textos, compartilhamos a visão que o cristianismo da nova aliança, que nós entendemos ser a aliança por excelência. E gostaríamos que, peço ao senhor com todo respeito, que as escrituras cristãs sejam respeitadas pelo senhor, ainda que o senhor não creia. Você sabe o que eu tô querendo dizer? É o seguinte, da mesma forma que vocês interpretam a Torá, Sim. eu também tenho o direito de interpretar o Novo Testamento. À vontade. Igual. Perfeito. Então eu digo que Jesus profetizou Maomé e ele disse que passou o bastão pro Maomé. Mostra aí o Que é a texto de mesma- Maomé. O senhor me dá Aí, ó, dois minutos, João minutos. morreu, falou lá, João lá tava falando que ele Perfeito. Não, estava João aqui, morrendo. não, qual João? Aonde? Qual o texto que você falou Qual do João? texto O senhor que me é? dá 2 minutos, eu vou te explicar Não, deixa eu energeticamente. explicar que eu vou ler Traz no o texto texto pra ele, grego. traz o texto pra ele. Não, eu vou ler pro senhor. Que Jesus está falando assim, quando eu vou Acho que não embora... precisa nem do grego. Quando Não, mas eu vou quero ler no embora, grego, meu. vai vir o outro que vai redimir vocês. Maomé, eu também tenho direito de Não, redimir. quem Maomé, irmão? Ele tá falando do Espírito Santo. Então, Nós. e eu digo pra você... A questão- Eu digo pra você,
Que Jesus? Ele tá Lê falando o da contexto cobra. aí, irmão. Eu digo O pra contexto você, tá falando. não é que eu tô faltando respeito. Tá bom, irmão. Do mesmo jeito que você reclama da minha interpretação em cima do Novo Testamento, Eu não tô eu reclamando. digo em relação à Se sua você interpretação quiser, na Torá. Rabino, o que você Só quiser. larga a Torá e fica com o Novo. É só isso que eu tô falando. Pessoal, bem. deixa eu explicar uma Senhor, coisa tem aqui. dó, Jesus. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Ô, irmãos. Um tá tentando convencer o outro e é uma coisa que isso não, Não vai acontecer nunca. Não, Por mas quê? o importante é eles que estão nos ouvindo. Peraí, não vai acontecer porque os ouvintes são pessoas também que têm mente para O pensar. pessoal tá dando uma risada tem aqui, pra cabeça, falar a verdade. É. O pessoal tá rindo. Tem cabeça para pensar e entender as coisas. Vamos entender o seguinte: o judeu ele não precisa do Novo Testamento, Pronto. literalmente. Dá para ver, com todo respeito, que o rabino não domina o Novo Testamento, Sim. porque ele não precisa do Novo Testamento. E nós somos Assim humildes como a de reconhecer... igreja também não precisa da Torá. Não. São Correto. duas coisas distintas. Correto. Como Agora, a parte da igreja igreja... vive em um nível de relacionamento e o povo judeu outro. Não adianta, isso foi o grande erro do protestantismo raiz, de querer converter judeu para o cristianismo. Esquece, isso Pastor não Akiva, pode existir. Como parte da igreja, eu discordo da fala do senhor, porque a igreja precisa, sim, do Antigo Testamento. Não, tudo bem, O mas ela Novo não cumpre. Testamento- Ela não cumpre. Não adianta você Nós pegar uma cumprimos em Cristo. Peraí. Não adianta Nós você... cumprimos em Cristo. Só um minuto, não. Não adianta você dar uma desculpa e dizer, não, eu vou cumprir Torá em Cristo. Isso não existe. Opa, A Torá como tem não? que ser Foi Paulo cumprida que como disse. ela foi escrita. Não, mas Paulo não é uma autarquia para desfazer o que Deus Não disse. é autoridade. Porque a Isto não Torá é foi desfazer. dita... Peraí, Davi. A Sim. Torá foi citada por Deus, não por Paulo. Paulo não tem poder e nem ninguém tem poder para desfazer o que a autarquia máxima diz. Até aqui, nós Então, concordamos. existe uma outra legislação para a igreja. Essa é distinta da Torá. O povo judeu vai viver na Torá e eles não precisam do Deixa eu Novo perguntar, Testamento. se há outra E legislação os pra cristãos igreja, não precisam da Torá. E não adianta querer A cruzar uma coisa diferença- com a se outra. há Perfeito. outra legislação... Perfeito. Bom, É isso mesmo, meu amigo. vamos lá. Não Me precisa, deixa não questionar, adianta me querer permita cruzar questionar. uma coisa com a outra. Por exemplo, vocês nunca vão conseguir convencer o rabino a acreditar e o rabino não vai Mas ele convencer tem que se vocês. acreditar, só precisa respeitar, como Não, nós mas eu tô respeitamos. Mas é o aceitando. jeito dele. Eu tô- conheço ele há muito eu tempo. acho é o que jeito quem- dele. eu acho que assim, vocês não estão me dando um direito que eu dou. vontade. Eu assim, Não, vocês, eu estou te dando eu tenho o Senhores. direito de interpretar o Novo Testamento Senhores, como ó. vocês fazem o Ó, velho. tem. Então Jesus profetizou Maomé e vocês têm que largar Jesus e ir pra Maomé. Vamos lá. Porque Jesus profetizou Vamos lá. Maomé. Não é Maomé Deixa eu que ele colocar tá aqui. falando. Eu tô tentando colocar. Eu sei, você sabe onde eu quero chegar. Senhores, a resposta é: do senhores, mesmo ó. jeito que eu não entendo o novo, você não entende o velho. É só isso que eu quero Senhores, falar. é o seguinte, ó, nós até o momento aqui, porque assim, São o cristianismo, códigos diferentes. o cristianismo É isso que eu quero entende que o Antigo Testamento, não é, a antiga aliança, o Antigo Testamento, a Torá, tá bom? Os profetas apontam para Jesus. Então nós precisamos Mas isso é uma disso. colocação judaica. Tá bom, querido. Eu entendi. Cristã, Eu entendo. o judeu não vê Tá assim. bom, mas nós vemos assim. E nós vemos diversas profecias mostrando o Messias. Tá? Em português, para você entender. Sim. Nós entendemos que se cumpriu em Cristo. Por isso nós somos cristãos. Pronto. Ponto. Agora, observe. E tem uma observe. constituição específica. Nós estamos interpretando com maior honestidade possível os textos que o Rabino está nos colocando. O texto que ele colocou está aqui no Evangelho de João, está aqui o Novo Testamento grego. Por que você não lê no hebraico? Porque não é hebraico. Mas por que não você existe não leu hebraico. hebraico? Porque não Eles existe, escreveram em querido. grego. Claro que Não existe. não A Torá tá aqui em hebraico. Não, Mas aqui é o Novo Testamento. Não, eu tô querendo dizer... Não. Ele tá falando de algumas escrituras que eu mencionei. bom, Deuteronômio, Gênesis. Tá bom. Mas por que você não lê no hebraico? Quando leu em hebraico, eu fui humilde o bastante para pedir para o senhor fazer. Porque humildade, caldo de galinha não faz mal a ninguém. Certo. Tá bom? Não faz mal. Caldo de galinha, se quiser, a gente pede para colocar um caldo de galinha aqui. Porque humildade, caldo de galinha, faz para ninguém. Eu não sou versado em hebraico. Estou estudando, mas não sou versado em hebraico. Nem me arrisco. Agora, na língua grega, eu fiz língua grega na USP. Então o texto grego diz aqui, ó. Diz aqui, capítulo 14, versículo 16. Que ton patera kai alon parakleton. Parácleton é a palavra, preposição para ao lado, kalel chamado. Na verdade, nem é espírito. É traduzido como conselheiro na NVI, consolador em outras versões, mas é como um advogado que está do teu lado, não tem nada a ver com Maomé.
Porque o contexto imediato, isso é uma questão de interpretação, regra de hermenêutica, porque eu não vou ser leviano de interpretar o Antigo Testamento daquilo que não está. Ou eu não conheço, ou eu não vou ser. E aí o texto não está falando de Maomé, gente. Está falando do Espírito E Santo. sabe quem vai ser o primeiro a concordar com você? Eu! Ponto, Youssef. Eu, sabe por quê? Obrigado. Você é um especialista do Novo Mihá. Testamento. Ô, Mihá. Então por que você não acredita em mim quando eu falo que em Gênesis não está falando de Jesus? Essa é a diferença. Não, eu acredito. Essa é a nossa Então, diferença. Não, mas eu estou entendendo a tua interpretação legal e nós estamos colocando a posição do cristianismo para ser refutada. Porque quem tem convicção não tem medo de refutação. Refuta aí que tá tudo certo. Obrigado. Refuta, eu vou anotar, vou estudar, vou pegar a enciclopédia judaica, vou pegar Tentar. comentários. Não precisa. Cristão não precisa da enciclopédia judaica. Mas eu vou nem estudar, da meu Torá. irmão. Estudo, conhecimento Cristão e caldo de vive- galinha também não O faz cristão mal. vive pela graça, É pela verdade. fé. não Deixa eu tentar precisa. explicar o que Torá acontece. é uma coisa exclusiva de um povo e é corroborada a identidade desse povo. E nenhum desculpa, outro meu irmão, povo tirei na teu face da palavra. terra, Davi, vai ter capacidade de cumprir Torá senão o povo de Israel. Porque Tô dizendo que você tá diferente mesmo, não sei por quê. Está inserido na genética do povo de Israel. É impossível o Goi falar, não, agora eu vou cumprir Torá O que e eu não quero mudar consegue. na tua cabeça é o seguinte: não é justo cristãos dizerem que quem não acredita em Jesus vai pro inferno. E eu não acredito. É justo na minha E nós não concepção. falamos que se você não acredita na Torá, eu não falo. Não que se você- acredito. Não, eu falo. Você nem precisa seguir nada da Vou Torá. chamar Você pra mim vai- aqui novamente. Você vai pro Lamabá. Mas, ô, pastor, ele isso não é precisa justo. falar. palavra. Vou dar a palavra primeiro ao Davi, Davi pediu mas vamos palavra. tentar retornar aqui ao nosso tema, Eu que é acho a que vai questão ser dos impossível. símbolos, Eu acho né? que vai Falaram E da, que eu sou diferente, da ó. judaização. Nós estamos numa discussão aqui, concordamos, todos concordaram, que existem símbolos no Antigo Testamento que não devem ser trazidos para o Novo E Testamento. os símbolos do novo? E o Jesus é o suficiente para tudo. No caso do cristianismo e no caso aqui do Do rabino, judaísmo, Torá. a Torá Torá. e não aceita ali o Novo Testamento, a Nova Aliança e tudo mais. Nós vamos para uma música, um rápido intervalo, 2 minutinhos, é só para ir tomar uma água. Os símbolos, a questão da judaização da fé ou símbolos proféticos. O que você tem achado sobre isso? Quero voltar aqui o debate. O pastor Davi falou pouco, está querendo falar mais aqui. Vou dar a palavra a ele. Mas para dar a palavra a ele, eu já vou colocar alguma coisa aqui. A expressão estatuto perpétuo em Levítico se aplica apenas a Israel ou também aos gentios? Bora. Bom, vai depender do contexto. Se estivermos falando de leis diéticas ou lei estética, isso aplica-se apenas ao povo de Israel. Todas as leis diéticas, estéticas que há no livro de Levítico, elas não pertencem a nós gentios. E há um ponto interessantíssimo. Por que existe a discussão da igreja? A igreja primitiva, no caso, por que havia discussão? E até houve o primeiro concílio de Jerusalém, daqueles que não queriam se circuncidar, daqueles que não participavam das festas de lua, de sábado, as festas judaicas. Essa discussão, ela é muito bem elaborada por um escritor chamado A.P. Sanders. Infelizmente, o material dele ainda não está traduzido em português. Mas ele fala sobre o judaísmo do primeiro século, ou o judaísmo do segundo templo, né? Que é um termo mais consagrado na academia. E para ele, os judeus praticavam o que praticavam não porque queriam ser salvos pelo que praticavam, mas praticavam como um denominador social, para que as outras nações olhassem para os judeus e vissem que eles eram diferentes. Tá, eu vou te dar o livro, então, em português, que é Psicologia da Religião, do Merval Rosa, que fala a mesma coisa. Ótimo. Vai me dar mesmo? Tá falando algo? Não, vou te dar o nome. Continua, Davi. O nome só. Se for dar, eu também quero, hein? Eu Poxa também vida. quero. Então, bom, tendo posto isso, então, esse estatuto perpétuo, ele é para os judeus. E judeus ortodoxos. Vale muito a pena lembrar que, historicamente, não existe só um tipo de judeu. E Sim, judeu é hoje é plural. nacionalidade. Judaísmo é religião. Não. Perdão. Nacionalidade é israelita. Nacionalidade é israelita e judeu é quem pratica o judaísmo. Desculpa, gente. Correto. Quase cometo um erro aí. Não pode, hoje aqui tá ruim. Não, Hoje, meu Deus do céu. Passa. Não dá pra... Então, Vai passar. existem judeus, desde aqueles que são liberais, como aqueles que são mais ortodoxos, como é o caso do Mira, que está aqui. Então, voltando... Que nem é tanto ortodoxo. Não, eu me considero um cara moderno, mas eu sigo a Torá e eu acredito na Torá oral. Ele é e moderado. acabou. Vamos lá, vai. Eu prefiro O dizer, debate- eu tô errado, do que tentar justificar o... O debate aqui está sendo importante por um ponto muito significativo denunciado. Estamos vendo que cristianismo é uma religião
judaísmo é outra religião. E existem E uma temas coisa que... está querendo entrar na outra. Existem temas que E são não deve. muito Exato. caros para nós, e existem temas que são caros para eles. Qual é um tema caro para eles que não é para nós? Circuncisão literal. Para nós, a circuncisão ela é hoje uma metáfora do tratar de Cristo em nosso coração, como o próprio Jeremias Paulo disse. falou. E é também um Circuncidai o símbolo. vosso coração. Também é um símbolo. Que- Yeshua. o que refuta, mais uma vez, a Torá. É aquilo, pessoal. Que pena que não filmaram tudo que estava acontecendo aqui na... O Mica Não, mais filmou, ácido, mas não deixou foi o claro. áudio. Filmou, mas não foi o você não áudio. terminou. Termina. Ô, Termina. Mica, obrigado. Tem temas, Trindade, para nós é um tema muito caro. Para nós é um tema que vem desde o século IV. É um tema que é discutido. A luta contra os hereges, aqueles que são unitaristas, aqueles que são modalistas, aqueles que acreditam em uma hierarquia entre as três pessoas divinas, é um tema caro para nós. Assim como a Torá é um tema caro para eles. A Eucaristia é um tema caro para nós, assim como a Páscoa é um tema caro para eles. Então não tem como eu ir numa sinagoga em um Shabá e dizer, olha, hoje é o dia de celebrarmos a Eucaristia. E eles saírem da sinagoga e virem para dentro da igreja, hoje é o dia de nós praticarmos a circuncisão. Nunca vai acontecer Não isso. cabe. Não cabe. Não concilia. Então, quando uma igreja começa... Hoje nós vamos ter festa do Purim aqui na igreja. Mas você sabe quando surgiu o Purim? E você sabe que não é propriamente uma das festas que surge na Torá, ela surge no período de Esther. Hoje nós vamos fazer aqui a festa dos tabernáculos. Mas qual é o sentido desta festa? Você sabe qual é o sentido? 7 dias dentro de uma tenda, saindo de dentro de casa, lembrando-se dos 40 anos de peregrinação no deserto? Então, assim como eles não vão celebrar lá um congresso... Então o senhor está dizendo que isso não deve ser feito. Obviamente que não pode. Isso Porque nós estamos são de acordo. Isso é uma, diferentes. isso é uma aberração. Não é, na verdade, só um erro. E, aliás, a motivação pode ser até criminosa. Porque, veja bem, o Código Penal, fala de lei. Existe uma situação lá, um artigo sobre charlatanismo. Se você pegar o mezuzá e dizer, se você levar para sua casa, você der uma oferta de tanto e colocar isso lá, vai te dar tantos dias de bênção, isso pode ser considerado charlatanismo e você pode responder. Se alguém te denunciar, porque o Ministério Público tem que ser provocado. Se você for provocado, porque você prometeu a bênção em troco de uma... O senhor está ensinando aí milhares de pessoas Vai, agora, manda hein? ver, faz isso mesmo, que aí já nos ajuda. Porque, Isso é Tá charlatanismo. corretíssimo, pastor. porque Charlatanismo. se você pegar, colocar lá, não sei o que ele quê, tá falando. você coloca lá e, ó, você dá tanto aqui, além de ser simonia, que é pecado do século XVI, veja lá, né? Você dá tanto aqui, você leva esse negócio judeu pra lá, ou óleo, ou água, o que for, sal. Não, eu tô te dando sal, mas tô vendendo o saquinho. Se liga, isso é crime. É crime. Vamos listar os problemas. Nós temos charlatanismo, crime. Simonia, crime religioso. E nós temos apostasia. O que é apostasia? E sincretismo. Hebreus capítulo 6. O que o escritor aos Hebreus disse? Que aquele que é cristão, que está em Cristo, que pisa- tem uma vida salva, que pisou em solo sagrado, que provou dos poderes futuros e volta. E no contexto imediato ali, o voltar era voltar às práticas do judaísmo. Então, na mente do escritor aos não Hebreus, exclusivamente do judaísmo. se a gente for ver o contexto aqui, é literalmente aquilo. Será que é do judaísmo? Porque O e os sacrifício. gentios que não praticavam judaísmo e que se converteram ao cristianismo? Qual é o contexto? Eram pagãos. O texto significa voltar é literalmente universal. apostatar. Peraí, então, não voltar ali é universal. É para qualquer pessoa que Veja retroceder. bem, qual é o contexto Não dentro ao daquele judaísmo texto? exclusivamente. E vale muito a pena aqui uma análise exegética de Hebreus 6. Claro que não dá tempo de fazer isso, que leva muito tempo, né? Mas dentro do contexto, e provavelmente o autor que escreve enquanto o templo ainda estava de pé, o templo embelezado por Herodes o Grande, ele escreve porque alguns judeus que se converteram a Cristo começaram a passar em uma perseguição muito grande pelos outros judeus, familiares, parentes, amigos. Então, devido à pressão das perseguições, eles começaram a retornar a fazer sacrifícios novamente. E o sacrifício dentro do judaísmo do primeiro templo servia para expiação do pecado. Então, mas Então, os judeus ou não faziam sacrifício. Quem faz sacrifício são os Cohen. São os levitas. Sim. Mas isso é para o público entender. Obviamente que existe Pô, toda que hierarquia dentro do judaísmo, né? Existe os E o levita é levitas, gentil? os sacerdotes. Se liga, né, irmão? É, mas não é qualquer judeu. Mas o senhor vai concordar historicamente comigo que na época
seita, entre aspas, tá usando seita aqui o grupo separado, não é um termo pejorativo. O grupo dos sacerdotes, na época, tinha um grande problema com Roma. O senhor concorda comigo? Grande problema com Roma. Roma, sim. Eram os imperadores quem decidiam quem seria o sacerdote, Sim. principalmente os que comandavam as tetrarquias Sim. da Palestina. O negócio tá ficando Então, chique aqui, em hora de tudo bem. história. Tá bom demais da conta. Então, os judeus que voltavam a entregar suas ofertas na mão do sacerdote para que o Cohen sacrificasse, seja em holocausto, seja qualquer tipo de oferta, eles, na mente do escritor aos hebreus, estavam Deixa eu cometendo pegar aqui um apostasia. gancho, então. Então, falar que você vai fazer um sacrifício dando uma oferta também é errado. Aí é que tá o ponto. Para o Símbolo, cristão? eu tô falando como símbolo, tá? Para o Se cristão. você colocar esse Para o dinheiro cristão. dentro de uma arca da aliança, achando que aquilo ali é um objeto místico, está errado. Tem nada Agora- a ver com o cristianismo. Agora, se você decidir Cristão por não faz sacrifício, voluntariedade né? ofertar... Gente, pode falar aqui. Não, viu? mas, É um ó, debate, além do pode quê? debater, Além do fica à quê? vontade. Eles falam, não, pelo amor de Aí Deus. a questão do judaísmo, você colocar um dinheiro dentro da arca da aliança, porque na arca da aliança não se toca. Nem o judeu coloca não, dinheiro dentro de negócio de arca. brincar. Não pode. Ô, irmão, tem Nem gente o que judeu. brinca com o negócio da arca da aliança. Primeiro, não existe templo de Salomão no Brasil em lugar nenhum. É um templo. Pode colocar o nome que quiser. Ponto. Simples. Você quer colocar o nome? Agora, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista bíblico, Não existe. não existe. Ponto. Certo? Não existe mais, foi Muito bem. escrito em Outra coisa. Você disse aqui, 587. leva esse Mezuzá aqui. Que mais? Vamos falar. Leva o Talit aqui, ungido. O poderoso das galáxias. Leva para sua casa. Isso é louco. E você dá um dinheiro aqui. Você pode incorrer e ser denunciado por um crime de charlatanismo. Aliás, Não, se então, não me engano, existe então curandeirismo ainda no E a Código Penal. questão, não, vamos tratar aqui não da comercialização, mas do pastor, do líder Que que, não usa pediu essas voto. questões, ele mesmo usa essas questões. Não, tem gente que é ignorante. A realidade é essa. Atos A maioria, 17 e tudo é 30. ignorância. Atos 17 e 30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Porque vamos combinar, é bonito. Os rituais são bonitos. Tocar chofar. O Brasil colocar tem equipar. essa característica. Porque, veja, ó, quando não é com o judaísmo, é com religiões afro. É. Então a pessoa vai pegando coisa. Não, irmão, cristianismo é clean. O negócio Deixa eu fazer não tem nada Um disso. pequeno comentário, Bruno. É. Eu fui uma vez numa igreja, um pastor puxou um talit e mostrou pra mim e falou: isso aqui eu trouxe de Israel. Não trouxe. Aí, não, tinha trazido trazido, sim. trouxe mesmo? Tinha. Só que a brahá que estava ali na Errada. gola estava errada. Ele falou: não, mas eu comprei Israel. Eu falei: pois, mas não é kasher. Ah, mas quem me vendeu foi um judeu. Eu falei: de propósito, ele tirou a kasheruta do talit, porque ele sabia que você ia profanar. Ele sabia que você ia usar de forma inadequada. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui: com essas coisas não se E brinca. o CF? É Eu já a mesma vi. coisa com o shofar. O shofar... Tá em guerra? Não, o shofar, para ser kasher, ele não pode ter corte, ele não pode ter marca, ele não pode ter nada escrito, furo. E eu já vi gente tocar shofar cheio de maracutá em Será cima que do shofar. as pessoas sabem quantos toques tem um chofar? E qual o significado de cada um? Isso aí não é mérito da igreja na minha irmão, cabeça. A igreja não precisa. Irmão, você quer saber? precisa, Há pouco não tempo atrás, aí, numa eleição, Eles fazem isso porque eles não têm o que pregar mais. Aí eu vou arrumar confusão, cara. Entendeu? Ó, numa eleição, eu vi num órgão brasileiro, É, porque ele vai arrumar um brasileiro, que o Estado é laico. Mais ou menos, Não, né? Porque mas tem não. lugar que tem crucifixo. Peraí, tá, não, mas o Estado é laico. Então, por exemplo, uma eleição no Brasil, Tecnicamente. ó. dentro de um local de ministério, alguém entrar com a bandeira de Israel. Eu amo Israel, irmão. Só A que bandeira é outra coisa, Israel é um estado. Aqui é o Estado brasileiro. Eu amo Israel Aqui como é a nação. bandeira do Brasil. É a bandeira. Meu irmão, aqui é a bandeira. Legal, eu amo Israel. Quer orar por Israel, quer ir lá para lutar por Israel, não tem problema. Agora, aqui é bandeira do Brasil. Nós somos brasileiros, não é dos Estados Unidos, não é do Israel, não é da Líbia, não é de esquerda. Eu não estou aqui de esquerda ou direita, irmão, que do ponto de vista cristão, no final das contas, esquerda e direita está contra Jesus. Sim. É quem está ao lado de Jesus e quem está contra. É assim. Essa é a visão Eu cristã. acho que o Rabino concorda. No Shafer Terrilim,
há uma ordem do Eterno para orar pelo bem de Jerusalém. Sim. É o que nós devemos Shalom, fazer. Shalom, Yerushalai. Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta Agora pergunta aos senhores, só para terminar Agora meu é minha raciocínio. vez. A bandeira de Israel em si, ela tem alguma mística, gente? Parece que sim, cara. Não tem. Não necessariamente. Não. Bandeira de Israel, estrela de Davi. Para nós cristãos. É por isso que eu tô falando a questão dessa negócio da bandeira. Parece que colocar Não tem. bandeira é uma mística. Não, isso é nacionalismo e não tem nada a ver. Isso é sionismo. Sionismo, não tem nada a ver com Nós judaísmo. amamos o Judaísmo povo é uma judeu, coisa, mas o judaísmo é sionismo é outra religião. coisa. Exatamente. Nós amamos o povo israelita, mas Isso. o judaísmo é religião. Exato, correto. As pessoas têm que separar. Exato. Que a bandeira Exatamente. representa o Nem todo Estado. israelense é judeu. Ó, não tô trazer falando, aqui não tô Yuval falando, Harari. não tô falando mal aqui. Existe ateu. druso, que é israelense. Existe árabe. Acho que os senhores Olha, conhecem irmão, Yuval Harari. você viu meu nome, como é que é, né? Você viu meu nome? Conheço. Tem gente dizendo que eu sou judeu. Tem irmãos dizendo que eu sou de descendência alemã. E haviam tribos, pessoal judeu, Cruvinel. Eu nunca fui procurar. Eu amo Israel, eu sou Mesmo porque cristão. não tem como. Não tem como. Eu sou cristão, irmãos. Agora, como eu estou falando da bandeira, alguém pode falar, poxa, mas eu tenho bandeira. Não estou dizendo que você está em pecado. Eu estou dizendo que não tem mística nisso, gente. É mais uma Oh, identidade eu política. vou levar dentro isso da lá pro igreja, com a governo, eu vou levar não bandeira. sei pra onde. Irmão, cada coisa no seu Não lugar. tá errado, você tá certo. Tá certo? Entendeu? Passar Cada aqui coisa. para uma pergunta aqui, o Youssef e ao Rabino, com a questão aqui, principalmente Levar a bandeira aos do judeus. Hamas também, estão falando aqui. Aí, Irmãos, Hamas uma não é bandeira. Estado. Hamas É um grupo terrorista. Aí vamos deixar A para outro bandeira que debate, existe é tá? a bandeira da... E outro outra, vai debate. tudo pro inferno. Que Com ele não relação crê, mas aqui, eu ó, creio. Eu creio. Para vocês, Eu creio. cumprimento messiânico. Para vocês, como judeus ortodoxos aqui, a vinda do Messias, restauração do templo, vai manter esses símbolos e como se dará isso? Como caminha para a concretização disso? Como vocês estão se Excelente preparando para Nós isso? acreditamos que estamos numa era messiânica, apocalíptica. A gente acredita até no ano que o ano 6000, um Mashiach vai vir. Então, tá na proeminência do Messias vir. Correto. Ok, pode. Correto. E esse Messias senhor também. vai cumprir todas as profecias de estabelecer a paz, não só dentro do povo de Israel, mas para o mundo inteiro. Vai ser um líder amplamente... E nós concordamos aqui. Ele de uma forma e Também nós de creio, outra. ele virá mesmo. Só que ele acha que já Aqui chegou. a Bandeirantes e a Anguera se encontram. Encontro. Por favor, continue. A diferença é que eles acham que já chegou e a gente acha Sim. que não chegou. Porque uma pessoa que veio, não cumpriu as Não, tudo profecias, bem, mas a morreu, minha ele não vai pergunta voltar de a novo. minha pergunta pro senhor é como Bom, é vocês isso. estão se preparando para isso, Creio, com pode relação crer, eu para o creio. recebimento do Messias e a questão dos símbolos, dos rituais, como vocês estão se preparando para recebê-lo? Cumprimento da Torá e das mitzvot e espalhando luz para o mundo. Eu acredito assim que o meu trabalho que eu estou vindo fazer aqui não é tentar convencer todo mundo a ser judeu, porque nem somos proselitistas, mas sim defender as nossas escrituras e espalhar a luz do judaísmo para o mundo inteiro, porque na Torá tem tudo. Toda a luz que o mundo precisa tem na Torá. E a gente tem interesse de mostrar isso para o mundo. E mostrar para vocês a forma correta da interpretação dos textos. Eu preciso deixar claro, pastor. E disse Jesus, eu Que- sou a luz do mundo. Então, é nisso que a gente vai estar. Se você olhar, se você lesse... Anátema! O senhor quer gritar aí, anátema? O que quer dizer, anátema? Quando fala essa palavra, eu sou a luz do mundo, heresia. Não, então assim, ó. Ego em mim, rodos carrealete, a carrezoi. Então veja, se você abre a Torá, tá tudo aí, tá tudo, não precisa do novo. É isso que eu preciso deixar claro pro pessoal, que assim, a gente tava discutindo isso, eu até comecei a falar assim O bom é que ele fala rindo, né, irmão? Eu tenho receio que vão fazer uns cortes meus, como se fosse que o Rabino desrespeitou o Novo Testamento, colocando uma Maomé lá. Não, eu em nenhum momento quis dizer isso. No final das contas, o que eu quis dizer é o seguinte: do mesmo jeito que eu reconheço, humildemente, que eu não sei nada do Novo Testamento, eu gostaria que os cristãos reconhecessem que eles não sabem nada do Velho Testamento. Eu diria que são Nada. interpretações diferentes. Sabe por quê? Você tá na desvantagem. Sabe por quê? Porque vocês vieram antes e nós viemos depois. Temos a possibilidade de estudar a sua escritura. Então, mas como estudar? Aí eu questiono, eu levo esse questionamento aí pros Bora, vou estudar com você então. Por que vocês não Vamos lá. estudam no hebraico? Porque aí não é eu vou te convencer, você sozinho Tá bom. vai ver. Caramba, como é que eu fui interpretar? Como é que eu coloquei Jesus aqui? Não tem nada de Jesus aqui. Mirra. É a única coisa que eu pedi, esse é o respeito que eu tô pedindo, é o seguinte:
Eu não entendo nada do Novo Testamento. Sim. É uma afronta dizer que esse negócio do Maomé. Mas onde eu quero Eu chegar? entendi o sarcasmo. Eu entendi a Exatamente. perspicácia Não na venham fala. falar pra mim que Gênesis é Jesus. E que lá, quando os anjos vieram visitar, é a Trindade. A Trindade é uma coisa criada pelo humano no século III. E vocês estão tentando fazer os judeus que estudam há milênios a Torá mudar de um pensamento que não dá. Bora não debater dá. esse também. Quando você fala que a gente veio antes... quando a Sim, gente veio vieram antes. É que nem uma pista de uma rodovia, assim. Eu tô na principal. Aí você vem na lateral... Na e perpendicular. você quer passar, né? Não, é que... E você quer passar. E Quer aí dizer, você o Gordini fala que- veio antes, a Ferrari veio depois. Aí Exato. o Gordini vai devagar, de repente a Ferrari... Aonde tá o É problema? isso. Que vocês falam que a gente não sabe estudar. Porque, Não, ninguém disse óbvio. isso, óbvio. Mas quando você Se vem... você quiser me ensinar, óbvio. eu tô dentro. Quando você vem e fala pra mim Quer que me ensinar Gênesis hebraico? 3, Eu tô dentro. eu tô- Apesar que eu estudo hebraico com o pessoal, mas eu não me meto até... Não, mas eu tô Hebraico tem que estudar eu tô com pedindo pra você se judeu. meter. Eu tô Não. pedindo pra você se meter, sabe por quê? Não. A hora que você estudar hebraico, você não vai ser Bora convencido estudar, por mim. irmão. Irmão, Você não vai ser convencido sabe- por mim. ó. Você vai ser convencido por você mesmo. Será que a gente vai ter o Cruvinel de Quepá? Não. Existe Não, uma não, coisa não, ó. bonita nessa história, Mirra. Por mais que nós não concordemos teologicamente, existe e sempre houve uma cooperação histórica entre o bem que os judeus fizeram para o protestantismo e o bem que o protestantismo ou o catolicismo fez para os judeus. Nenhum. O judeu nunca fez bem nenhum pro cristianismo, porque eles aí- rechaçam desde o princípio. Talvez ele esteja falando E de os perseguições. E o cristianismo matou judeu a vida Milhões, inteira. Ô, Youssef, Mas inclusive, depende da época. depende da época. Depende Não, da não, época. não, não. José, depende da época. Depende É da uma época. O cristianismo está se achegando ao povo de Israel agora. Com grande amizade e respeito, a gente admira. A gente Historicamente, reconhece. é uma perseguição árdua. Qual foi o grande benefício do judaísmo para o cristianismo? Antigo Testamento. E o Machia do cristianismo é judeu. Mesmo Sim e não, porque vocês estudam ele errado. Sim e não. Concordo. errado do ponto de vista judeu, correto do ponto de vista cristão. E tá tudo bem. Imagina eu chegar pra ele, que ele fala que ele é um especialista em grego, e falar, hello, você não sabe grego. Eu vou te ensinar como é que estuda a Bíblia grega. É verdade. Ele vai falar assim, Nossa, hello, quem é você? amiga, Imagina eu chegar pra nós Não um... vou falar assim, não. Vou falar assim, ó. Gente, mas Ó, falar, tais matetais boas, meus alunos, chega pra perto. e fala assim, eu faço circuncisão. Eu vou te mostrar como é que opera o coração. Meu amigo, você faz a circuncisão, eu opero o coração. Vocês estão me ensinando a Bíblia que não. foi no original. Um debate, eu tô aqui no Mirra, original, isso aqui, ó. debate não é para ensinar o outro, é apenas para pôr os pontos de vista. Não, mas veja E bem. Qual é o senhor tema do conhece nosso? Qual é o tema do nosso debate? O tema a do nosso debate judaização nas igrejas Exato. protestantes? Mas vocês judaizam a Bíblia. Quando vocês Judaísmo a Bíblia? Como assim não, eu judaízar a quero dizer o Bíblia? seguinte, vocês Cristianizam, Exato, né? desculpa. Ó, Vocês judaizar mais do que ela já é Desculpa, judaizada. essa é a palavra Aí certa. fica difícil. Obrigado. Vocês cristianizam o Velho Testamento. Isso está errado. Não. Nós- Tá errado. nós- Do mesmo jeito que não faz sentido o pastor colocar o talit, não faz sentido vocês irem lá na frente, no púlpito de vocês e falarem: senhoras e senhores, eu estou lendo para vocês Daniel 9. E Daniel 9 é Jesus. Não, tá, é a mesma coisa. Daniel 9 é Jesus? Vocês falam. Não, nunca falei. exemplo. Daniel Não, tá 9 é a dando 70ª exemplo. semana de Daniel. Tá dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo, tô Uai. dizendo o seguinte, vocês não Não, mas eu tô concordaram prestando atenção, aqui não que é pode uma errar, aberração. irmão. Não foi É meio concordado. erro, a gente já... Mas não foi meio. concordado que é uma aberração colocar um talit, sendo um pastor? Mas veja- Eu digo que é uma aberração subir no púlpito Aí eu- e falar, ó. eu vou dar uma aula de Jeremias. Não, presta atenção. 31, a Ei. nova aliança é uma aberração. Atenção só, meu querido. Eu pego Daniel 9 e digo assim pra você, ó. O arrebatamento se dará antes da 70ª semana de Daniel. Eu creio nisso. Dentro do cristianismo nós temos pelo menos duas fortes correntes. Uma pré, outra pós, sem contar o meso tribulacionista, não é? Eu acredito, alguém pergunta, mas isso aqui é para a igreja? Não, isso aqui é para Israel. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é doutrina e nem toda doutrina é para a igreja. Tem Talvez coisa... o problema Eu não seja guardo o os sábado, eu não aliancistas, guardo tá? o sábado. Não precisa Talvez guardar. o problema precisa. do E nem o Senhor- domingo, para falar bem a verdade. Talvez Para mim, guardar. todo dia. Tá guardando todo só dia. dinheiro, Bruno. Aliancistas. Você tá guardando só dinheiro. Nem dinheiro, irmão. Nem dinheiro que eu trabalho bastante. Tenho filho. Para mim, todo dia é o dia que o Senhor Deus fez. Eu acredito que o cristianismo é clean.
é clean, é limpo, é tranquilo, não precisa de, Pode falar, de pastor. sombra de coisas futuras. Já que você levantou o dedo, deixa eu postar aqui, que o pessoal tá falando que o Cef tá diferente. Aí, ó. Tô mais bonito. Queridos, deixa eu falar uma Barba coisa branca. aqui. Essa questão desses utensílios judaicos terem se infiltrado de forma equivocada no seio do cristianismo é uma coisa moderna. Porque uma igreja raiz como essa daqui, por exemplo, você não vai ver esse tipo de movimentação numa igreja histórica. Não, Você vai ver isso nos movimentos neopentecostais. exatamente. Exato. Poderia ter Essa- chamado um neopentecostal para passar Pastor, aqui. deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor transitou nessa questão. Então, uma pergunta direta aqui. Como que o senhor analisa? O senhor já, antes aqui do bastidor, a gente estava conversando um pouco, o senhor falou acerca disso, da mudança, que ela é benéfica. O senhor transitou nessa questão do judaísmo, do cristianismo, da questão dos aparatos. Como que o senhor colocaria, até mesmo pela evidência que o senhor teve numa determinada época, como o senhor aconselharia os cristãos ou os judeus a questão dessas práticas e desses símbolos? Meus filhos mais novos são circuncidados no 8º dia. Na época que eu morava nos Estados Unidos, o Benjamin e o Aharon. E eu tenho a Esther também, que é autista. A todos eles eu ensino, e lá em casa nós fazemos as orações como devem ser, de forma básica, não ortodoxa. Fazemos o Shema Israel, fazemos as Brahá depois que saímos do... Então o senhor não é cristão, Pera, não. evangélico. Calma, Só uma pergunta. Calma, deixa eu concluir, pô. Tá bom. Deixa ele chegar lá. Eu tô falando, dentro de casa, eu ensino eles um princípio, tá? Que não desabona em nada a sua religião, a sua fé, em nada. Eu não tô fazendo nada que desagrade a Deus. Certo? Então eu ensino eles a agradecer a Deus pelos orifícios que estão funcionando, pelo acordar, pelo dormir, pela comida. Qual é Isso é uma brahá, né? qual é a alienação? Qual é o mal que existe nisso? Nenhum. Mesmo porque eu acredito nisso piamente. Agora, tem lugares que eu chego, que eu sou convidado para ir, eu vejo ideias. Quando você perguntou para mim o seguinte, você que transitou ali e aqui, realmente transitei. E sabe o que foi de bom que isso me trouxe? A flexibilidade. É a capacidade de você poder conviver com qualquer coisa que a pessoa acredita. Por exemplo, tem gente que acredita no arrebatamento, tem gente que não acredita, tem gente que acredita na Trindade, tem gente que não acredita. Para mim, isso não muda nada. Sim. Cada um pode acreditar no que quiser. Mas, pastor, Certo? irmão Cef, Nesse sentido. nós nos conhecemos há nesse muitos sentido. anos. Eu pergunto, hoje o senhor se considera um cristão? Evangélico? Evangélico. Não, mas depende da conotação. Cristão, evangélico, que sentido? Retira a pergunta, vai. Se eu fosse para alguma igreja, eu iria para uma Assembleia de Deus tradicionalíssima. Eu nunca me encaixaria a minha cabeça numa igreja, por exemplo, neopentecostal. Mas as pessoas me chamam para ir à igreja. E tem gente séria nas igrejas pentecostais. E eu vou. Porque Eu chego lá, eu vejo cada papagaiada e eu não fico sei como quieto. diz o Antigo, Eu mas o entro e Novo saio. Testamento diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Sim. E tem gente que faz porque não É conhece. ignorante. O que liberta. É capcioso, tem é gente maldoso. capciosa, mas tem gente que não conhece, que foi ensinada assim. Você, por exemplo, é da sua época, não sei se é da sua época, eu sou da época que você era ensinado, colocava em cima de rádio. E onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Entendeu? Mas as pessoas faziam, e até alguns dizem que funcionava. Então só concluindo, pastor Jonas, o que eu penso sobre esses elementos judaicos é a falta de palavra. O cara não tem o que pregar, ele vai inventar uma moda para atrair gente. É a concorrência, sabe? E isso você não vai encontrar numa igreja histórica. Isso que o Youssef está falando é verdade. Um escritor chamado André Hayek, ele diz o seguinte, que por 2 motivos a igreja se judaizou. O primeiro motivo foi a falta de elementos visuais pós-reforma protestante. Como os protestantes, principalmente os anabatistas, eram muito rígidos quanto ao uso de imagens, diferente dos luteranos que eram mais flexíveis, mas os Iconoclastas. anabatistas, os calvinistas, eles eram muito contra a iconoplastia, eles acabaram retirando tudo aquilo. Então, conforme o cristianismo foi evoluindo,
começou a surgir uma falta de símbolos. E pelas pessoas não abrirem mão. E isso é antigo, né? Isso é Porque lá muito no antigo. deserto fizeram um bezerro, né? Mas o cristianismo tem dois Mas aí foi símbolos, que são chamados de mas foi uma sacramentos. orientação aliás, uma influência egípcia. Sim, o mas a gente cristianismo vê que tem, isso é ele chamou de antigo, né? sacramento, nós chamamos só de símbolos. Nós temos dois. O cristianismo É o tem. batismo e a ceia. Batismo e Já é ceia. suficiente. Então, Duas pelas ordenanças. pessoas demais. não terem se apegado a esses símbolos, começaram a colocar símbolos. Então, se nós olharmos a história do cristianismo, principalmente aqui na América do Sul, houve um avanço de símbolos. Colocamos símbolos, primeiramente, símbolos que são derivados de outros movimentos de fé. E entre esses movimentos, o judaísmo, pela ausência de símbolos. E nem sempre, isso aqui é um ponto muito importante, nem sempre a judaização, ela é um problema. Por que às vezes ela não é um problema? Porque se nós pararmos para pensar que o Isso eu Antigo quero ouvir. Se nós pararmos para pensar que o Antigo Testamento é em sua totalidade judeu, e nós colocarmos em prática as leis morais, as leis sociais, as normas e os princípios espirituais Mishpatim e Edut. do Antigo Testamento, isso é uma judaização, de certa forma. Só o Roquim que não. Mas então você acha que isso não é errado? De guardar o Antigo Testamento como palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo Então, mas 16. você está se contradizendo. Não, Porque não, no comecinho É que o senhor não deixou terminar minha linha de raciocínio. Termina. Então nós, Eita, nós providência. temos que pôr em prática, sim, aquilo que Deus Que é, Zé? ordena no Antigo Testamento. E como é que nós colocamos em prática? Sendo que nós não temos esta condição, que é o que Paulo fala em Romanos 7. Nós colocamos em prática em Cristo. Perfeito? Agora, quando é que esta judaização Mas isso se não torna um existe. problema? A partir do momento em que nós começamos a pegar símbolos que não tem nada a ver com a nossa fé e colocamos como objetos proféticos. Mas, Davi, ó, complicado Não, isso, porque da forma que você complicado, falou... É contraditório. gente. Peraí, eu sou da Assembleia de Deus, tá, irmão? Pastor É Cruvinel, só um contraditório isso. minutinho. Deixa eu... Porque Nossa senão, peraí, a gente é audiência- assembleano, Eu irmão. usei- sei, mas peraí, Fala pastor isso aqui. Davi. A gente chamou, a gente pediu pra audiência mandar áudios. Perfeito. Eles estão cobrando a gente aqui na live, então vamos ouvi-los. Deixa eu só não perder a linha de A nossa- raciocínio. Não, mas João. é Não, mas por causa é do tempo. Nós vamos rapidinho. estender É que um o pouquinho, tempo até tá- pedir desculpa sim. aos debatedores aqui. A gente vai Exatamente. estender um pouquinho, a audiência está muito boa. Anota aí, Exatamente. guarda aí onde a É, gente vou parou anotar mesmo. Guarda um pra gente pouquinho voltar aí. nesse ponto aí. A gente vai voltar, pastor. Mas olha, você que está nos ouvindo aí pelo Dial 102.9 da Mais FM e assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube, Mais FM 102.9 também. Compartilha, gente. Compartilha aí, pessoal, esse programa, o debate mais da Mais FM, tá bom? E pode participar também mandando seus áudios no 950 50 50 90. Vamos ouvir aí um áudio agora. Peço a atenção de todos os nossos pastores da mesa. Bom dia, pessoal da Rádio Mais, aqui é o Rafael de Bragança Paulista, mais uma vez participando. E a minha palavra vai contra o que alguns irmãos estão falando a respeito das duas alianças vigentes. Porque em Hebreus, no capítulo 8, e no verso 13, diz assim, que, ora, o que tem tornado velho perto está de acabar. Então, na minha opinião, há realmente dois pactos, mas os judeus estão sendo rebeldes ao novo pacto que Deus fez, não só para os judeus, mas para os gentios. E assim ficando num antigo pacto onde não há salvação. Vamos soltar, nós vamos Irmãos, eu tenho soltar outra aqui. pergunta para vocês. Nós precisamos Eu lembrar fico que o espírito com um negócio desse. Peraí, Espera só um JC. pouquinho. Nós vamos soltar os 3 áudios aqui na sequência, então vocês anotem aí. Na ordem, tá? Vocês anotem aí o que for sendo colocado aqui nos áudios para depois debater e voltar nesse ponto. Pode soltar o segundo. Irmãos, eu tenho outra pergunta para vocês. Nós precisamos lembrar que o cristianismo ele vem dentro de um contexto judaico. Então, se ele vem dentro de um contexto judaico, a minha pergunta é: por que não pode o protestante estar usando símbolos judaicos para trazer à igreja raízes bíblicas da fé? E com isso, deixando mais rico acerca da fé, acerca da busca em Cristo, e não causando a judaização, mas sim mostrando para a igreja as suas raízes e sua história. Dá para entender que muitas vezes o judeu ele toma posse daquilo que, na verdade, ele também foi entregue. Porque em nenhum momento fala que somente é deles. Então eu gostaria que os irmãos pudessem também
se assim possível, me mal de que eu esclarecer. dividi em dois, Porque mal de que eu dividi tanta em dois. acepção do judaísmo com o cristianismo, sendo que o judaísmo é raiz para o cristianismo. Um forte abraço, Deus abençoe. Mais um áudio, anotem aí. Segurem, Eu tô segurando pela na ordem, cadeira viu, aqui. irmão? Tô pela ordem Então, ó, aqui, hein? primeiro aqui, depois o pastor aqui, depois o Rabino. E eu sou o último. Não, então, tira para o ímpar, né? Ó, e é um debate, Não, gente. Vocês o podem Rabino falar. tá cheio de formiga aí, ó. Tá pinicando aqui. Mais um áudio, mais um O áudio. ponto de equilíbrio do negócio. Ó, mais um áudio. E essa... Pode soltar. Pastores, a paz do Senhor Jesus. E essas igrejas, pastor, que usa a bandeira de Israel e faz campanha de Israel. E o significado delas. Já Ok, falamos. então, ó, vamos pela ordem aqui. Pela ordem. O pastor Questão de ordem Cruvinel já tá requisitando, desde antes de começar, já tá requisitando a ordem. Antes da fundação do mundo, ele já tá Misericórdia. requisitando. Tá, então, depois... E é um debate, então vocês podem... Como eu não sou interpolar, Messias, tá o que eu poderia ser? Não, para bom? com isso. Por favor, pode ir. Assim, eu sei dar até uma parte, se você quiser, para ele concluir, para não ficar mácula na palavra do meu irmão. Judaização. Quando eu citei a expressão judaização, foi para utilizar um termo um pouco mais técnico e mais contemporâneo. Na verdade, quando eu digo que a igreja cumpre de certa forma, isso é porque nós obedecemos aos mandamentos que foram dados primeiramente ao povo judeu. Propriamente isto. Mas cristianismo é A, judaísmo é B. São coisas distintas. E, honestamente, um não precisa infiltrar-se dentro do outro, a não ser que eles se convertam a Cristo. Bom, aí que tá. E aí, o que acontece? Para nós, o decálogo, não é? Ele se resume em 2 mandamentos. Existem, e isso é uma convicção nossa. E a gente respeita os que têm Mas outras a Torá não é só o decálogo, outras convicções. Nós temos várias leis, inclusive, por exemplo, 613. você dizer, não, mas eu não vou cumprir Levítico. Levítico 19 fala sobre santificação, que é vertido no Novo Testamento. A nosso juízo, a meu juízo especificamente, representando o povo evangélico tradicional, aquele pentecostalismo clássico, a meu juízo, tá? E representa os irmãos aqui, uma grande parte da população, entendendo que a santificação, a relação de Deus com o seu povo, e aqui eu não estou colocando denominação, se dá na intimidade, é uma questão íntima, empírica. É uma questão de relação. A fé, Hebreus 11:6, se transforma em experiência. Se ela não se transformar em experiência, ela não é fé. Está escrito, é necessário que aquele que se achega a Deus, por um sacrifício que já foi feito na cruz por Jesus, aquele que se achega a Deus, e a inserção é minha, aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe, ele é galardoador daqueles que o buscam, quer dizer, premiador. Então, eu entendo o posicionamento, a defesa veemente do Rabino aqui, é a postura dele. Nossa visão, em que pese o cristianismo ter nascido num seio judaico, João 14:22 está dizendo lá, Jesus era judeu, em que pese isso tudo, a salvação é para todos os homens. Para todos os homens, invariavelmente, independentemente, não é? Porque ele morreu, aproveitando, eu já estou evangelizando, vou fazer apelo, porque ele morreu por todos. Não, sem oferta, a oferta já foi feita. A oferta já foi feita e aceita pelo Todo-Poderoso, quando ele diz tetelestai, quando ele diz está consumado. Então, para a nossa visão, é que isso já foi feito, e aí, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Esse é o cerne da nova aliança, é o mote da nova aliança. Isto é, eu vivo a graça não deixa de ter responsabilidade. Entendo quando a Kiva fala sobre seus filhos, eu entendo isso, porque graça não ausenta de responsabilidade, não ausenta de obediência. A graça gera em nós uma reverência. Tanto que Paulo diz aí, eu encerro aqui, Gálatas 1, se alguém pregar e usa a palavra grega heterós, é traduzido por outro, mas heterós vem de heterogêneo. Gera a palavra heterogêneo, de tipo diferente. Se alguém pregar outro evangelho, falando do judaísmo da época, que dizia, quer servir a Deus, tem que se circuncidar. Paulo diz aos Gálatas, que é a epístola da liberdade. Se alguém pregar heterós,
outro evangelho, e no versículo 7 ele usa a palavra alós, que não é outro, quer dizer, que não é o nosso. Mesmo Paulo, um anjo do céu, seja ele anátema. Ele Uma diz, colocação que ele disse evangelho. a palavra evangelion, que então ele está querendo dizer outra que existiam mensagem. outros evangelhos Exatamente. sendo pregados, mas não outra Torá. Então, agora é o seguinte. Torá só existe uma. Boa nova. Eu sou cristão, ponto. Não sou judeu, não sou da religião judaica, mesmo que minha família tenha descendência judaica. Eu sou cristão, sou subserviente a Cristo e a sua palavra. Youssef, por favor. Respondendo ao áudio que eu ouvi aqui, o cara falando o seguinte, desculpa a conotação cara, porque eu não sei o nome de quem foi que falou, dizendo que não, que o cristianismo saiu do judaísmo, nasceu no judaísmo, que isso era uma, entre aspas, um techuvá, um retorno às origens. Isso não é retorno às origens, porque o cristianismo, eu vou dizer de novo, não precisa cumprir Torá, não precisa de objetos, símbolos proféticos do judaísmo. E eu vou dizer mais, vai chegar um tempo, principalmente se o Islã crescer no Brasil. O Islã não é grande no Brasil, mas se o Islã crescer no Brasil, ficar grande, logo vão usar também, dentro de algumas igrejas, objetos muçulmanos para tentar espiritualizar. Verdade. Porque isso é uma coisa comum na igreja. Você vê que... mas tem que combater. Não, mas, tem que combater, errado. No catolicismo, por exemplo, o catolicismo é uma miscigenação de expressões religiosas. Você vai nas igrejas da Bahia, você vai ver lá cultos afro, não tenho nada contra, mas é uma miscigenação, é um sincretismo. Eu acho que o grande problema é o sincretismo. Então, respondendo esse amigo aí que mandou essa mensagem, eu não sei se de repente a igreja que ele frequenta é uma igreja que tem que tem esse costume. Sim. Agora, dizer que isso daí vai fazer alguma diferença, não vai. Por que não vai? Porque está fora de contexto. É uma outra constituição. Certo? A igreja, os gentios, os cristãos, quem acredita em Jesus, não estão sob a tutela dessa constituinte. A Torá, se for para ser cumprida, tem que ser na sua totalidade. E as pessoas não precisam disso. Precisa disso. Não precisam. Por que você vai enfiar a cara numa coisa que você não precisa? Aqui, mas deixa eu só mandar um... Porque não é fácil viver sob o jugo de Torá. É complicado. Por isso que para nós o fim da lei é Cristo. Pronto, acabou. Bom, então, deixa eu só mandar aqui. Deixa eu mandar um beijo pro meu amor, cara, que ele está orando por nós. Aí, ó. Meu amor, tô orando por vocês aqui. Tô orando por Amém. Ó, quero fazer um comentário. Meu amor, ô cara, beijo, meu amor. Ah, Carla, eu entendi caro. Carla, pô, que caro. Mas não, eu sou tradicional, irmão. Mandar um abraço aqui. Você é bem hétero, meu. Mandar um abraço aqui ao pastor Calixto, que apresenta aqui, sempre está representando o bispo aqui nesse programa também, está participando, está ouvindo o programa, o pastor Calixto, e mandou aqui, ó, dizer que há um rompimento do cristianismo com o judaísmo. A igreja começou a ser perseguida por volta do ano 53, porque recebeu que ela era uma nova religião a partir do cristianismo, quando ela se declarou: nós não somos judeus, nós somos cristãos. Como sempre, o que está fazendo é uma miscelânea. O que está dizendo é um ecumenismo, um sincretismo, né, como já vem falando aqui. E você pode conviver com tudo e com todas as religiões sem ecumenismo. Fala para ele, fala que para nós, né, no caso aqui, que o cristianismo não tem nada a ver com cada o judaísmo. Um no seu quadrado. É o que nós estamos falando aqui. No seu gato. Pastor Calixto tá com... Não, ele é maravilhoso. Um grande abração para ele. Olha, pelo teor das perguntas... Era o Mirra ou era eu? Ah, não. Vamos aqui, depois a gente volta aqui. Isso, porque o senhor terminou aquele bloco. A formiga tá... Mas vamos lá, olha, pelo teor das perguntas, também pelo tudo que a gente debateu aqui, o que falta, às vezes, eu acho, que para o cristão entender? Eles acham que judeus se apropriaram da palavra. Não, foi falado isso algumas vezes isso aqui. E é por isso que nasce um Jesus que vem levar para todo mundo. Eu vou provar da própria Bíblia para vocês que não é verdade isso. Be'ever Hayarden, Be'eretz Moav, Roil Moshe, Be'eret HaTorazot. Moisés, antes de atravessar o Jordão, traduziu a Torá. De acordo com os nossos sábios, traduziu a Torá. Essas traduções se perderam. E ao longo da diáspora, sim, os judeus que queriam manter o judaísmo se fecharam.
E não conseguiram ser essa luz que precisam ser, que hoje com mais facilidade a gente tem através da internet. Sim, verdade. A Torá, ela tem tudo na Torá. Ela já pode ser luz para toda a humanidade só pelos seus escritos. E por intermédio de cumprir as 7 leis noéticas, que são leis que fazem o ser humano se tornar um ser humano do bem. Por algum motivo, gentios se acharam, não, os judeus são exclusivistas, só eles podem entrar e tudo tal. Não é verdade. E aí vem um possível Jesus, que começa como um homem, uau, de repente vira um Messias, de repente vira Deus, e aí vira uma nova religião. E aí, ok, para mim, ok se ele é uma nova religião. A única coisa que eu também acho ecumenismo, agora completando o que o Carlos falou, é ecumenismo vocês subirem no púlpito de vocês, ensinarem Jeremias 31 como nova aliança ou Novo Testamento. Isso também é. É isso que eu quero dizer. Ah, eu quero ler Jeremias. Leia. A Torá é luz. Ai, mas eu não estou entendendo bem isso aqui. Então pergunta para quem sabe. Jeremias sabe não é Torá, né, Rabi? É profeta, é verdade. Levi, mas né? assim, profeta. Dá tempo da gente esperar pra gente também Profeta, o que eu quero dizer é o seguinte. pegar no erro. pô. Vocês querem subir no púlpito e falar tudo isso? Ok, isso é luz para toda a humanidade. Não tem problema. Ah, mas eu não estou entendendo muito bem esse versículo. Não tem problema, vamos perguntar para quem domina esse versículo. Quem são os que dominam esse versículo? Os judeus que sabem hebraico. Do mesmo jeito que você será consultado quando for alguma coisa no grego. O que eu acho que não pode acontecer é começar o debate como começou. Não, colocar o talita é um absurdo. Eu também acho um absurdo subir no púlpito e falar que tudo que lá tem em Daniel é Jesus, tudo que está lá em Ezequiel é Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus, 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 Bereshit, Gênesis 1 é Jesus, Gênesis 2 é Jesus, e é Jesus. Isso também não dá. Rabino, do mesmo jeito coloca que você... o talite você, nós não colocamos. Você coloca, mas, eu não mas coloco. você não faz isso, mas o que você faz? Você sobe no seu púlpito e fala que... Eu vou ao púlpito. Você vai ao púlpito e você fala que Gênesis 3 é Jesus. Isso não dá. É a mesma coisa que colocar o talito. Não, mas aí Isso que não tá. dá. Você tá falando de uma cobra que fala. Então, tudo bem. Vamos ver o que significa. E na história do burrinho de bala... Também ele fala. E aí, como é que é isso? Como é que é isso? Entendeu? Porque hermenêutica serve pra qualquer escritura. Exato. Até pros clássicos filosóficos. E como é que é isso que a mulher toca na mão, no tzitzit do Jesus e toca cura? No quê? Toca na roupa lá do Jesus e se cura. Como é que é essas passes de... Vocês também vivem em mágicas, meu amigo. Você vive em mágicas também, que nem eu vivo em mágicas. Isso você sim entende? No seu Tera. O que Não, você desse jeito eu vou Deixa eu concluir. No seu Deixa eu Tera. concluir. Daqui a pouco Não, da deixa eu sombra de concluir. Pedro. No seu Deixa eu Tera concluir. não, irmão. Eu Vamos não tô me lá. Aliás, alterando aí, que Rabino. conhece meu jeito de falar. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu sou um grande apaixonado pelos cristãos, e ainda mais hoje que eles são os que saíram para abraçar as nossas causas. Sim. Eu quero dizer o seguinte, acompanhando aquilo que o Yosef falou. Fiquem no cristianismo. Esquecem tentar colocar Jesus no Velho Testamento. Continuem respeitando o Velho Testamento. Quer falar de Daniel? Fala. Se vocês não sabem exatamente a interpretação, fala, vou consultar um Jesus, um judeu. Da mesma forma que vocês esperariam de mim, se eu fosse ensinar Novo Testamento, fala, opa, vem consultar o pastor Cruvinel. Por favor. E ele sabe isso em latino, em grego, sei lá o quê. É isso que é a minha função como judeu hoje, está trazendo isso para o povo que está nos assistindo. Debatedores, é o seguinte. nós Vanita vamos chegar- vanitatis et hominia vanitas. Agora a tradução. Vaidade. Tudo é vaidade. Ó, Vaidade. pastor Davi, então um Salomão. minutinho pro senhor dar a fala e nós já vamos para as considerações finais, que já é meio-dia Já? e 10. Ah, Passou para. muito rápido. Meio-dia e Yosef, já. que é empresário, vai pagar o O almoço, meu Pra Deus do céu. todos? 1 minuto. Ô, Glória. Vamos lá, vou tentar um minuto. rapidinho resumir tudo. Por Bom, favor. Falando do segundo áudio do irmão que perguntou se não seria viável para a igreja utilizar símbolos judaicos, sendo que a igreja surgiu do judaísmo. Muito bem. A igreja surge do judaísmo, mas ela não é judaica. A igreja é cristã. E vale lembrar que a primeira morte de um cristão, o primeiro martírio, foi provocado por causa de judeus. Em Atos capítulo de número 7, Estevão no Sinédrio. 2. Vale muito a pena lembrar que a judaização dentro de igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente as que se derivaram das Assembleias de Deus históricas, elas ocorreram por culpa de pregadores que, através de suas mensagens, utilizando-se materiais judaicos sem ter o crivo necessário, Extra bíblico, né? sem ter crivo necessário, começaram a falar de Midrash, começaram a falar de Zohar, começaram a falar de um monte de coisa que não tinha nada a ver.
meu. Olha aí, pastor Sérgio, ó. Eu tô tirando, eu tô brincando aqui. Eu não entendi agora. Ele é corintiano. É uma provocação aqui. né, Eu sou dos palmeirense. velhos É rixa tempos. antiga, né? de alguma forma. É rixa antiga, Não é deu pra nada, entender. aqui não tem rixa nenhuma. É amizade antiga. Então, dado esta forma dos pregadores utilizarem desses materiais que não são nossos, Ok. acabou entrando essa judaização. 3, e aqui eu finalizo. Quando o Mica diz que se alguém tiver dúvida no Antigo Testamento que vá até os judeus, isso eu discordo plenamente. Porque hoje os melhores léxicos em língua hebraica estão em alemão e foram feitos por quem? Foi isso que eu disse a ele aqui Foram no começo. feitos Ele, por e ele Você traz aqui eles e eu vou mostrar pra eles que eles não são legos, não sabem nada. É. Muito bem. Eu vou mostrar, porque Então- eu estudo hebraico. E eu não entendo nada. Muito bem, Veja, Mica. Olha, Deixa eu só isso é a concluir. síndrome Deixa eu da só última concluir. bolacha do pacote. Deixa eu só concluir. Então ficou Quem tá quebrado, esfarelada, Eu acho geralmente. que aquela dali é a minha câmera, né? Você, sou o ouvinte, chocolate quando você tiver dúvidas sobre o Em Antigo hebraico eu sou quem? Testamento, Você também é chocolate de procure pacote no grego, não é? pesquisadores, É. exegetas, estudiosos, protestantes. Se você é cristão, procure estudiosos, exegetas, pessoas que dedicam a vida a estudar as Escrituras e elas poderão, por intermédio daquele que nos ajuda a interpretarmos as Escrituras, que é o próprio Espírito Santo, e por meio dos métodos hermenêuticos que já foram testados, provados, são utilizados, estas pessoas vão poder te instruir. Procure o seu pastor, procure o professor de teologia do seminário que a sua igreja participa, e eles vão te ajudar. Ok.